Oi, gente, bom dia. Esperando aí o nosso convidado entrar. Já já a gente começa. Bom dia, Virgínia. Tudo bom? Bom dia. Ô, Rick, pede pra entrar ao vivo aí. Oi, Sofia. Oi, Marisa. Tudo bom? Oi, Sofia. Que legal. Ô, Marisa, isso aqui é teto de piaçava. Olha o Rick aí. Ihu! Fala, Raj. Salve, Tudo bem? queridão. Mas eu tô meio perdido aqui na organização aqui da coisa. Aí, mas beleza. Ô, Marisa, não Tudo é bem, bambu, Raj? é piaçava. Tô aqui falando com a Marisa. É piaçava. Esse teto aqui, Henrique. Isso aqui era um cara da Bahia, cara, que fazia esse forro aqui de piaçava e depois nunca mais fez, foi embora, voltou para Bahia. Dá para Mas ver isso é aí? novo. Dá pra ver. Não, não. Não? Isso é no sítio. Isso é no sítio. Ah, pô, não tô lembrado disso aí. É, cara, Legal. imagina, Legal. piaçava, cara, a trabalheira que dá. Piaçava é muito legal, né? Parece bambu mesmo, né? Mas não é uma. Parece bambu. É, legal. Ah, a Marisa tá É, falando que tem pô. piaçava. Não, piaçava é demais. Piaçava é fantástico. As palmeiras. Ô, Rick, que legal. Vamos esperar um pouquinho aí, daqui a pouco a gente começa. Que bom que você entrou aí. Beleza. Tá ótimo. Tava Eu meio nem. perdido aqui com o negócio do celular, mas. É, que bom. E aí, teus alunos vêm aí? Espero que sim, né? A gente tinha combinado para que fosse, né? Eu acho que isso é bastante importante. Tinha falado com eles aqui, né? Que, pô, essa coisa a aula em si, né, cara, é uma coisa muito. Quando a gente considera a aula como sendo essa coisa da gente ficar só jogando matéria. Fala, pô, Sim, fala, ó, o professor falando. E ainda mais quando a gente está online, pô, é um. Cara, fica cansativo para todo mundo. Então, se a gente tem uma conversa, se a gente tem a possibilidade de ter aqui uma discussão em que a gente consiga levar de uma forma, não somente naquela coisa da universidade, né, pô, que é somente as aulas, estou passando matéria, estou passando matéria. Às vezes eu não sei nem como é que os alunos reagem a isso, na verdade, quando a gente está, né, passando matéria, não sabe se os alunos já chegam ali 4 horas de aula, que nem essa aula de restauração, a gente tem 4 horas, não cara. sei nem se eles ficar 4 horas ali, né? Então, pô, eu acho que ter uma situação como essa, onde a gente pode conversar, onde a gente pode trocar aqui informações que não sejam somente, né, eu falando e os alunos ouvindo ou tentando ouvir, né, tal, eu acho que essa é muito legal isso daqui. É. E, Rick, tem uma coisa muito legal também, assim, a gente vai falar muito sobre isso aí, porque, inclusive, hoje o tema é uma coisa muito real, né? Você plantar, né?
Mas uma coisa que a gente tem comentado muito aqui, discutido muito, é exatamente essa questão da falta da vivência, né? A gente tem falado muito sobre isso em vários momentos. Essa coisa da nossa sociedade ser uma sociedade muito do estudo, né? Do livro, do computador e com pouca vivência, né? As pessoas Ah, experienciam muito pouco, né? Então, isso que você falou da aula é fantástico, assim, porque a aula é aquilo ali, né? Você vai e fala do que está no livro, e mas a experiência, então essa discussão que a gente vai ter hoje aqui, você ainda não é experiência real, né? Porque a gente vai falar sobre ela, né? Mas não tem a experiência real de estar indo uhum. lá plantar, de fato. Mas a gente vai falar de coisas reais, né? Assim, isso faz, eu acho que está fazendo muita falta. Ainda mais agora, né? Sim, Ainda mais agora, né? ah, Todo mundo preso. pois é. E aí você tem essa situação que essa troca é muito importante, né? Talvez eu tenha, acredito, algumas coisas que fogem um pouco de uma vivência que vai contra algumas coisas que a gente tem em algum sentido. Bom, e a conversa em si ela é muito importante, porque a gente tem um ponto que aparentemente hoje a gente tem aquela situação que ninguém mais pode falar nada, né? Eu tenho a impressão, pô, não é possível que tenha alguém falando algo contrário do que eu penso. Né? Pô, como que o cara está falando algo contrário do que eu penso? Então a gente vive numa coisa muito. Aquela situação da bolha. Qual a sua bolha, né? Que você vive? Que é aquela coisa de, não pode me contradizer nunca. E aí a gente vive numa coisa muito doida, né? Ou seja, a falta de conversa, aquela coisa de as pessoas somente estarem ali para ouvir. Né? Então, eu só posso ouvir e somente ouvir aquelas pessoas que falam coisas que eu concordo. Porque senão eu sou totalmente contra, eu já É, vou. Então, é, isso é muito importante. Né? é. Eu falo com os meus alunos sempre aqui, né? Eu falo assim, a faculdade deveria ser uma coisa muito mais de discussão. Porque se for Uhum. para ficar somente a gente aqui passando matéria, pô, tem livros, tem vídeo do YouTube, tem um monte de coisa. A discussão você não substitui. Né? Então, a É. discussão você trazer algo em que as pessoas consigam trocar aquilo que a gente fazia antes da pandemia. Né? A gente fazia muito isso, né? A gente reunia os alunos, a gente conversava pelo menos uma vez por semana na universidade, depois aquela conversa continuava no bar e às vezes continuava né, a gente se reunia na casa de alguém, discutia muito ciência, discutia muitas ideias, discutia muita opinião, né? São coisas diferentes, né? Então, mas aí a gente acabou perdendo isso, né? E aí hoje a gente passa a não ter mais essa questão de, eu preciso expor aqui o que, que eu acho, eu preciso expor qual é a minha ideia, a minha opinião, o que, que é a É, ciência em si, né? Isso é é, muito, muito importante é. que a gente faça. Então, bom, legal. Vamos lá então, vamos começar. O... Então, gente, vamos. Primeiro de tudo, vamos. O Rick, quando a gente começou a pensar nesse projeto, então, primeiro agradecer a Cláudia Roquete Pinto, a Mari que entrou aí, a Mariana, que são as criadoras, as organizadoras do Espaço Afluente, né? E que abriram essa possibilidade da gente conversar sobre temas ligados ao meio ambiente, né? E, e aí a gente criou junto, né? Eu com a Mariana, com a Cláudia, a gente criou junto esse projetinho chamado Rebrota. Olha só que legal. E a ideia, Rick, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar. E a ideia do Rebrota, desse projeto, na verdade é uma ideia da gente exatamente fazer isso que você estava propondo, conversa, né? Conversar, né? E usar esse espaço aqui do Instagram, que é muito legal, né? Para levar essas ideias para muito mais gente, né? Às vezes a gente fica, né, preso na universidade ou publicando artigos e isso às vezes não chega na população como um todo, né? Então, assim, com todos os problemas que a gente tem hoje em dia, eu acho que essa democratização da informação é uma coisa muito bacana, né? Porque às vezes, assim, eu particularmente tenho uns momentos assim de pessimismo, falo, tá tudo errado, né? E não tá, né? Na verdade, assim, esse acesso que as pessoas têm à informação hoje é muito legal. Então a ideia, Rick, olha só, a ideia do Rebrota é exatamente conversar com pessoas que estejam trabalhando, propondo, fazendo, discutindo coisas que sejam restauradoras,
Porque o que a gente vê todo dia no jornal, o que a gente ouve todo dia, é a destruição. Né? Então, a gente fala de mudança climática, a gente fala de destruição, de queimada na Amazônia, queimada no Pantanal, e a gente fala muito pouco, né, das pessoas que estão fazendo o contrário, né, das pessoas que estão reconstruindo, né? Então, é um processo de reconstrução, de fato, né? Porque se você tem um processo histórico de destruição, né? E aí essa ideia de que a humanidade é má, não, a humanidade é má, a humanidade só destrói. Então, na verdade, assim, está na hora da gente contar as histórias de quem está fazendo, de quem está reconstruindo. Marisa está falando que está saindo de foco aqui. Não sei, se tiver a conexão tiver ruim, vocês me avisam. Eu estou Talvez, na talvez sua roça. conexão, talvez sua conexão esteja um pouco ruim, talvez a minha fique um pouco ruim aqui em algum momento, mas nada fora do normal, né? É, Mas acho que voltou agora. tá. Se tiver muito ruim, vocês avisam. Só para eu saber. Então, Rick, então vou apresentar o Riqueri, né? Riqueri é professor da PUC do Rio, do Departamento de Biologia, e o Riqueri, assim, mais do que um pesquisador, né, é alguém que vem trabalhando há muitos anos com um projeto de restauração ambiental. Ou seja, o Riqueri vem há muito tempo trabalhando com ações concretas de restaurar ambientes que foram degradados. Então, se a gente pegar a realidade do Brasil e a realidade da Mata Atlântica, por exemplo, a gente, no Mata Atlântica, então, a gente tem uma realidade de quê? De quase 90%, 80% de degradação, né? Pasto, urbanização desorganizada, né? Ou seja, um histórico de destruição, de degradação dos ambientes naturais. E, no entanto, tem gente como o Rick, que vem trabalhando para recuperar aquilo que foi perdido, ou seja, restaurar o que foi perdido. Então, o Rick, desde o começo, assim, era uma pessoa importantíssima para falar para a gente sobre isso, né? Sobre como que a gente pode restaurar aquilo que foi destruído, né? Como que a gente pode olhar para o futuro e, ao invés de olhar para um futuro distópico, né, um futuro de destruição, olhar para um futuro em que a gente possa ter uma relação com a natureza de cuidado e de recuperação, né, como uma pessoa doente que a gente vai tratar, né? Então, quando uma pessoa está doente, a gente não desiste dela, né? Fala assim, não está doente, deixa morrer, né? Mesma coisa, eu acho que a gente pode pensar sobre o planeta, né? O planeta está doente, a gente vem de um histórico de séculos, né? De, de uma relação ruim, né? De uma relação ruim com o planeta, acho que dá para dizer isso, né? Uma relação de uso abusivo, né? Uma relação de uso desrespeitoso, uma relação de uso destruidor, de morte, de empobrecimento, né? Então eu quero ouvir o Rick, né? Basicamente assim, que ele me conte, que ele conte para a gente essa história dele, né? De como isso começou. Então, Rick, quero que você comece a falar aí, senão eu vou falar sem parar. Como é que você começou com essa história de plantar árvore? Me conta um pouquinho aí do teu começo de história lá em Socorro, da Copaíba. Conta aí pra gente. Beleza, Rádio. Cara, isso tudo que você falou, eu acho extremamente interessante, né? Que é a questão que se a gente olhar, eu falo sempre para os meus alunos, principalmente para os meus orientados, eu falo assim, cara, se eu plantar árvores o dia todo dia eu plantar árvore, é, daqui e até o resto da minha vida, se eu viver aí mais, sei lá, 40 anos, sei lá, né? E eu não vou conseguir recuperar tudo que é destruído em um dia no Brasil. Só que se a gente for pensar dessa forma, a gente não faz nada, né? Então, se for pensar dessa forma, a gente não faz nada. O que a gente consegue fazer aqui? Para as pessoas, gente, nós como professores, trazer pessoas que possam se tornar, de repente, tomadores de decisões. Não somente plantios, né? A restauração em si não é somente a plantar, porque quando a gente fala restauração, o cara fala, vai plantar árvore, né? Vai fazer muda, vai pegar semente. Não, restauração é política, restauração é sociedade, restauração é ecologia, restauração. E ecologia, né, em tudo, né? Ou seja, você está falando de economia, você está falando de política, você está falando de tudo. Então, quando a gente tenta trazer isso para fazer com que alguns alunos se tornem parte dessas tomadas de decisão, isso é muito importante. Talvez a gente consiga fazer uma diferença maior nesse sentido, mas se a gente for pensar naquilo tudo que vem sendo
Se a gente pensar, por exemplo, no governo atual e tudo mais, o que vem sendo feito, a gente desiste, né? Falar, não, pô, porque às vezes a gente dá vontade de sentar e falar assim, deixa que destruam tudo, até eles entenderem o que está acontecendo, aí a gente fala, então e agora, galera? A gente pode trabalhar? Mas na verdade não é isso, né? Porque se a gente for fazer isso, a gente desistiu do nosso próprio propósito. Ou seja, o nosso propósito não é esse, sentar e olhar e falar, tá, então vai, destrói aí, né? Que nem a gente tá vendo aí, isso que aconteceu no interior de São Paulo. É, pô, dá vontade de olhar e falar, então, galera, agora entenderam ou vai ter que piorar um pouco? Porque aparentemente tem gente que nunca vai entender. E a gente não pode esperar isso. Não pode esperar que essas pessoas entendam, porque elas não vão entender. Então, Perfeito. tem uma coisa muito, né? E tem uma coisa muito importante, assim, essa ideia da restauração, mas isso vem de muito tempo já, né? Assim, muitas vezes eu falo, a Copaíba, por exemplo, já tem mais de 20 anos. A gente fundou a Copaíba em 99. E a pessoa fala, pô, mas você tem quantos? 60 anos? Eu falo, não. Na verdade, a gente fundou a Copaíba, e a Copaíba, hoje, ela foi considerada uma das principais organizações ambientais do Brasil, né, pelo SOS Mata Atlântica. Aham. E a gente fundou aquilo com 16, 17 anos, com uma molecada, né, 16 que, anos, Rick, moleque. deixa eu pensar, Perfeito. 99, tinha 17 Que, anos, que maneiro. Conta um pouquinho né? aí, cara. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Tá. Essa ideia da Copaíba, na verdade, ela começou com. Eu tenho que trazer um pouco a história um pouco para trás, né? Eu não sei, acho que você chegou a conhecer meu primo, que é o Thiago Sartori, Conhecer. ele, ele é atual secretário do Meio Ambiente de Socorro, né? E isso é uma coisa extremamente interessante para mim, que ele nunca foi político, ele nunca se meteu em política, nunca se meteu em politicagem, nunca foi de partido, nunca defendeu partido algum. E ele foi chamado para ser secretário do Meio Ambiente pela competência dele e tudo mais. Hoje ele é lá o secretário e eu vou trazer isso lá pela década de 90, assim, lá em 1990, mais ou menos. Isso tudo começou com o Tiago, né? Que ele Pô, era sábado, 7 da manhã, ele passava lá em casa, me chamava meu irmão, chamava os meus primos, que a gente tinha que sair para plantar mudas. Cara, sair para plantar árvores. Ele não fazia ideia do que estava plantando. Mas ele abriu um pequeno viveiro no sítio que era dos nossos pais, né? Os nossos pais tinham um viveiro, e um sítio, e ele abriu lá um viveirinho que era uma cobertura de sombrite, onde ele pegava saco de leite e produzia mudas, qualquer coisa que pegasse, que encontrasse por aí, ele produzia mudas nesse saco dele. Isso em 1990. Né? Então ele produzia, e depois que as mudas cresciam, ele chamava a gente para ir plantar essas mudas pelo mato lá de Socorro. Né? Então a gente ia aquela molecada toda é, plantar, ou plantar as mudas que tinham sido produzidas. Ou seja, e nisso foi crescendo aquilo que a gente considerava como algo extremamente importante, né? Algo que a gente entendia como importante com a produção de mudas, com o plantio e com o reconhecimento das espécies. Então a gente ia para os locais, né? O próximo passo foi, durante esse tempo, aprender a reconhecer as plantas que a gente tinha. Então, a Aham. princípio a gente plantava qualquer coisa, né? Era tipo, a gente encontrava sementes na cidade, a gente coletava essas sementes, a gente plantava e, pô, aí depois de um tempo a gente foi descobrindo, veio um cara que hoje é um grande amigo, que eu me considero como sendo meu pai científico, assim posso dizer, né? Que é o Gerson, que foi meu professor durante muito tempo. Ele começou a falar, olha, né, isso vocês não podem fazer, isso está errado, essa espécie não se planta, essa espécie não se planta aqui, vocês estão plantando da forma errada. Então ele foi ensinando a gente como fazer. E Olha. nisso surgiu lá em Socorro, tinha um grupo, chamava uma ONG, que chamava Grupo Ecológico Água, né, que era o GEA, ainda existe, em que eu comecei a fazer parte daquilo e a gente ia aprendendo a fazer plantios e tudo mais. E o meu primo Thiago, ele tinha ido para a USP para fazer faculdade, uma coisa que não tinha nada a ver com, com essa área, né? Ele foi fazer educação física e depois de um tempo ele acabou voltando para Socorro, mas
nesse meio tempo, ele falou, pô, a gente precisa juntar todo mundo da cidade que pensa de alguma forma em recuperação. A gente precisa juntar... lá em Socorro tem muito grupo assim de Rotary, Lions e maçonaria e não sei o quê. Tem um monte de coisa. Aí ele juntou, chamou todo mundo, a gente falou, vamos reunir toda essa galera, prefeitura, escola, e a gente vai fundar um grupão que planta árvores. E aí o Que Copaíba coisa nasceu nisso. fantástica. Que legal. Né? Eu não me lembro quantos, acho que eram 7 ou 8 organizações, entre Lions, entre Rotary, entre o pessoal da... Eu sei que tinha um grupo que pertencia à maçonaria, tinha um grupo que pertencia à igreja, se eu não me engano. Então você tinha um monte de grupos que se juntaram para plantar. E aí, isso foi muito interessante. Isso, em 99, a gente fez essa reunião, né? Essa primeira reunião. Até não sei se eu posso... Deixa eu ver se... De improviso aqui. Ah, de improviso aqui, né? Eu tenho um mural aqui. E Ah, essa foi a foto da primeira reunião. Olha aí. ah, que maneiro. Né? Essa Quatro foto pessoas? é... Hã? Quatro Quatro, pessoas. 4 pessoas aqui, né? Tá o Tiago, a esposa dele, que com a irmã dela, né, a Flávia, então Ana Paula com a Flávia, são as duas que tocam, principalmente, que estão à frente do Copaíba hoje em dia. O Que, Tiago não está mais há muitos anos, né? Eu saí em 2003, eu acho, quando fui para a universidade, e o Tiago saiu um pouco depois, né? Que o Tiago foi presidente da organização durante muito tempo, e a as duas, elas fizeram biologia. Acredito que tenha sido a grande influência para elas, tenha sido Copaíba, para mim também foi, né? E hoje elas tocam lá com um braço de ferro a Copaíba. E é muito ô, legal, Rick, assim, né? Então, sabe uma coisa maneira, cara, que eu vejo disso, assim? Você falou logo no começo, né? Assim, é óbvio que a gente precisa de ações governamentais, né? Em várias escalas, né? De, né? Você tem que ter uma participação dos governos, lógico, né? Primeiro, cumprindo a lei, né? Evitando mais degradação, e depois você tem, né, a questão toda de dinheiro, né? Que muitas vezes precisa de dinheiro para. Mas uma coisa que eu vejo, Rick, e que eu acho muito legal, e essa história da Copaíba assim, me lembra muito isso, assim, é o quanto que a sociedade pode fazer sem esperar o governo ou as empresas. Então, essa tua história é maravilhosa, porque eu vejo muito, já falei aqui várias vezes, assim, né, no Rebrota, em outros encontros, o que a gente faz com o observador de ave, por exemplo, né, envolver as pessoas, reenvolver as pessoas com a natureza. Cara, boa parte das ações feitas por observadores de aves foram feitas por pessoas comuns que começaram a fazer e não tinham dinheiro, não tinha governo, não tinha nada. Não tinha nada, assim, alguém que resolveu fazer, começar a fazer, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu gosto demais. Eu gosto demais, sem, né, tirar as responsabilidades todas, né? Mas essa questão da sociedade se envolver, das pessoas se envolverem, cara, eu vou te dizer, antes de ser sociedade, são pessoas, são indivíduos, seres humanos que. Então, assim, a história que você está me contando é de pessoas que olharam aquela paisagem degradada na cidade onde moram, onde moravam, né, pelo menos, e que amavam e diziam, cara, não dá, né? Eu não vou aceitar isso, né? Ah, não, mas o governo não faz nada, mas o governo não sei o quê. Assim, tipo, mas que governo? Eu vou lá. Então, os moleques lá de 16, 17 anos, pegando, plantando, cultivando em saquinho de leite, dizendo, vamos plantar, vamos plantar. E virou uma coisa maravilhosa, né? E aí a Marisa está perguntando aqui como é que tá a Copaíba hoje? Como é que funciona hoje em dia? tá. Bom, aí só, eu vou responder essa pergunta da Marisa, né? E colocando aqui para você né, um adendo, né, disso que você me falando. Que eu acho que isso daqui é extremamente importante. Me parece que, aí quando eu falo isso, o pessoal fala, ah, pô, já vem um paulista falar, né? Mas me parece que em São Paulo as coisas funcionam dessa forma, uma forma muito melhor. A sociedade consegue se organizar muito,
mais facilmente. Tá. Então, você tem situações em que você tem um monte de organizações que funcionam a Hum, partir disso. Você olha, ali Copaíba começou junto com o IP, né? O IP, mais ou menos junto. O IP começou um pouco antes, o Instituto IP, que hum, hoje é um instituto enorme de sim, pesquisa e sim. pós-graduação. São coisas que me parece que você tendo uma sociedade organizada, você consegue fazer com que isso funcione. E eu sempre falo com o pessoal que a gente não pode ficar pelo resto da vida esperando e falando assim, ah, mas olha, é porque a prefeitura deveria fazer isso. Ah, porque isso é culpa da prefeitura. Ah, porque a prefeitura. Porque, pô, tudo é prefeitura. Né? Ou seja, você vê uma diferença muito grande entre a sociedade organizada do Brasil como um todo, né? E você vê a sociedade organizada de uma sociedade norte-americana, por exemplo. Não estou dizendo que os caras são bons, que os caras são. Mas se tem uma sociedade mais organizada, onde, por exemplo, se tem um problema, a sociedade vai e organiza e resolve o problema. Não fica naquela coisa de, vou esperar que alguém venha resolver o meu problema. Né? Muitos países funcionam dessa forma. Você tem a sociedade que eles vão e resolvem o problema. Então, o que acontece aqui no Brasil? Você vê, se o cara quebra uma lixeira na rua, o outro fala assim, pô, vou deixar ali porque não é problema meu, isso é problema da prefeitura. E aí fica sem lixeira, porque você tem aí uma prefeitura que não consegue, não tem braços para tudo, né? Já foi pior, mas com certeza não tem braços para tudo. E aí a sociedade simplesmente fecha os olhos e fala assim, eu vou fingir que não é comigo. E isso é muito ruim. Né? Então você vê que é uma situação que é muito ruim, que a sociedade simplesmente ignora os problemas e espera que o governo resolva todos os problemas. E aí você tem todos os problemas com um governo completamente precário em todos os níveis, ninguém resolve nada. Obviamente que ninguém resolve nada porque ninguém está a fim de resolver nada. Então esse é um problema nosso. Então você tem uma coisa assim, e aí respondendo a pergunta da Marisa, como que está a Copaíba hoje? Copaíba, eu acredito que esteja. A gente teve alguns receios com essas crises e tudo mais, mas ela está funcionando, ela está indo muito bem, né? Ou seja, ela foi considerada, acho que posso estar errando o ano aqui, se não me engano foi o ano passado ou 2019. Foi considerada a principal ONG ambientalista do Brasil, né? Pelo SOS Mata Atlântica. E Legal. é uma organização patrocinada principalmente por empresas da cidade. Então, as empresas elas pagam por mês, tem sócios que pagam todo mês e tem financiamento de projetos. Eles conseguiram um projeto, por exemplo, com a Petrobras, que é, tem lá um recurso para contratar pessoal, para plantar e assim por diante. Aí você tem uma coisa, que tem muita gente querendo plantar árvores. Mas o que acontece é que essas pessoas não têm dinheiro, custa caro plantar árvore. E aí o que acontece? Se o cara não tem multa, ele tem um pasto, ele precisa recuperar uma área de APP, principalmente. Mas ele não tem recurso para isso, a Copaíba entra com o trabalho e com as mudas, isso vindo a partir de projetos, né, a partir do projeto da Petrobras, por exemplo, e o proprietário entra ali com os cuidados, com as mudas e tudo mais. Entendeu? Então, Que legal. isso funciona de uma forma bem legal. Ou seja, se a gente esperasse isso do governo estadual, do governo municipal ali, não iria acontecer nunca. Porque simplesmente eles não têm pernas ou não vê importância, não vê prioridade, não é que não vê importância, não vê a prioridade para isso. Né? Sempre que o pessoal fala assim, o governo estadual do Rio, por exemplo, não vê importância no meio ambiente. Não, eles não vê a prioridade. Quando a gente tem problemas de saúde, por exemplo, e na educação e na segurança, você acha que não vão pensar em meio ambiente? Né? O meio ambiente vai ficar lá para trás. Né? Ou seja, então é isso. Você tem que ter uma sociedade que se organiza para resolver esses problemas. Essa é uma opinião minha. Tá? Sim, Então, sim, eu vejo concordo. isso. Né? Então, eu vejo Concordo. isso, por exemplo, no Rio, eu vejo isso como, por exemplo, uma área que eu gosto muito de estudar e que me dedico um tanto para essa área, que, por exemplo, é o Parque do Martelo. Que o Parque do Martelo, ele Humaitá, funciona né? dessa forma. Ele funciona dessa forma. É uma sociedade que se organizou e foi lá e
não permitiu que aquilo virasse condomínios, não permitiu que aquilo virasse divisões, qualquer ali da prefeitura, e aquilo é uma área verde. Hoje, onde a gente tem um tanto de espécies, a gente tem ali uma importância ecológica e social muito grande naquele ponto. Se não fosse ali meia dúzia de pessoas da sociedade que falassem, não, essa área aqui vai ser uma área verde dentro da cidade, seriam condomínios hoje. Então, você vê que é possível, né? É possível. As pessoas conseguem se organizar e fazer coisas legais. Ô, Rick, cara, eu já vou te pedir para você contar mais histórias aí. Tem várias histórias que eu queria que você contasse depois. Porque essas histórias são muito legais, né? O, o Ailton Krenak fala muito disso, né? Da gente, que a gente vai evitar adiar o fim do mundo contando história, né? E contando história é isso, né? É a gente está conversando, né? Cada um falando do que faz e não aceitar. Tem uma coisa que eu acho muito legal, Rick, no meio desse caos todo que a gente está vivendo, que eu acho que é exatamente perceber que muito do que aconteceu, né? Muito do que. Não sei se vocês estão me vendo agora, me ouvindo bem. Eu acho que deu uma oscilada aqui. Não sei se sou eu ou se é o Rick. Como é que tá meu áudio aí? Gente, acho que foi o Rick que caiu. Quem pode me dar um retorno aí? Acho que foi o Rick que caiu, né? Tá voltando, é. Tá, tá. Porque eu fico em dúvida se sou eu. Tá, obrigado. Ele tá voltando. Ah, você que caiu, né? Fui eu que caí, A internet aqui, às vezes, dá uma... Numa aula de 4 horas, eu sei que umas 2 vezes eu vou cair. Então, Isso é muito engraçado, né? bom, Porque eu tô aqui na roça e de vez em quando meus amigos do Rio é que caem, né? E aqui eu tô com a é, internet, aqui é uma internet de rádio, cara. É uma antena que fica voltada para uma cidade mais próxima, que está aqui, sei lá, Paraíba do Sul, que está a 40 quilômetros de distância. Mas funciona, com internet por rádio. Não tem fibra ótica, pois não é. tem nada disso. Mas, É, Rick, olha só. aqui, é, olha aqui. O que eu estava falando é o seguinte, acho que você já estava meio caindo ali. Não tinha caído de ver, mas estava caindo. É, olha aqui. Isso que você está falando, eu vejo o seguinte, a gente está vivendo um momento meio caótico assim, né, da civilização humana, com uma perspectiva de não ter futuro ou de ter um futuro. E aí, você estava falando de sociedade, né, da sociedade se organizar. Eu acho que tem uma mudança que é muito bacana, que é de consciência, uma mudança de percepção. Porque eu acho que a gente, não sei se você concorda comigo, eu acho que a gente tinha uma percepção que as coisas eram do jeito que são. Então, tipo assim, quando a gente pensa no agronegócio, por exemplo, né, esse agronegócio da monocultura, da destruição, é, eu acho que todos nós tínhamos uma certa compreensão de, cara, não tem jeito, é isso, né? A população é muito grande, então não tem jeito, a produção tem que ser dessa maneira, né? É, então, eu acho que o que está mudando, e aí, lógico, aí o coletivo muda quando a gente muda a nossa compreensão, quando a gente muda. E aí não sei se a gente muda no coletivo, a gente muda individualmente, depois leva para o coletivo, mas isso não importa agora. Eu acho que está mudando é uma compreensão de que as coisas são dadas e as coisas são do jeito que são. Não, as coisas não são dadas nem são do jeito que são. A humanidade ela está sempre uhum, fazendo mudanças e transformações, né? E no caso, a gente está percebendo que nos últimos séculos essas transformações, em geral, têm sido ruins, pelo menos no que diz respeito ao planeta, né, à natureza, elas têm sido muito ruins. Só que elas são vendidas para a gente como a verdade absoluta, né? Ah, não tem jeito, né? E a gente está começando a perceber, quer dizer, começando não, já tem um tempo, mas eu acho que como sociedade, e aí é bacana você falar da questão da organização, né, de grupos mais organizados, de que São Paulo está na frente, realmente está na frente, São Paulo está na frente de muitas coisas mesmo, nessa questão da organização, né?
as hortas urbanas, a questão da arborização urbana. Conheci muita gente em São Paulo já bem organizado, assim, isso é muito legal. E aí eu vou te pedir daqui a pouco para contar umas histórias. Mas olha só, explica um pouquinho melhor, Rick, que é uma coisa que eu vejo assim, que as pessoas têm muita dúvida, eu mesmo tenho. A gente até pouco tempo atrás falava em reflorestamento, né? Todo mundo falava, vou reflorestar. E hoje, né, a gente vê as pessoas usando, não, restauração ecológica, ou restauração. Fala um pouquinho disso, assim. Por que a gente não usa mais o termo reflorestamento? O que é a restauração ecológica, de fato? Explica melhor o que é essa questão da Tá. restauração. A gente tem vários termos que são utilizados de forma errada ou incompletas, tá? Não necessariamente erradas. Por exemplo, algumas delas são utilizadas de uma forma um pouco genérica para te confundir, realmente. Então, você vai, como te confundir? Por exemplo, eu me lembro, como eu falo isso para os meus alunos, já ouviram essa história algumas vezes. Quando eu estava na universidade, lá na Federal de Lavras, né, lá no interior de Minas. Minas já é o interior, né? A gente está no interior do interior de Minas, né? Então, o governador na época era o Aécio Neves, e ele fazia uma propaganda voltada para a ecologia, né, voltada para o meio ambiente, dizendo que ele era o governador que mais tinha estimulado o reflorestamento no Brasil. Assim. Eu falava, olha, a área que a gente estimulou de reflorestamento, pô, às vezes eu acho que era até maior do que o estado do Rio de Janeiro. Sei lá, era algo gigantesco. E você olhava no mapa e falava, nossa, mas toda aquela área verde, né, aqueles pontos verdes, são todos meio quadrados. Né? Ele vai falar, tá, o cara trabalhou com reflorestamento realmente bastante, né? O cara estava mentindo? Não estava. Ele trabalhou com reflorestamento. Ele fez com que ele deu ali algumas vantagens para que fosse feito o reflorestamento no estado de Minas Gerais. Só que o reflorestamento significa você plantar qualquer coisa. Então, se você pode falar assim, pode ser um reflorestamento feito através de pinos, de eucalipto? Pode. Nesse caso, era eucalipto. O cara, ele deu estímulo para que fosse produzido eucalipto em cima do cerrado, principalmente. Não estou dizendo que o eucalipto seja de todo ruim, ou seja, talvez só exista um resto de cerrado porque existe o plantio de eucalipto. Beleza? Então, ou seja, você precisa tirar madeira de algum lugar. Se não for do eucalipto, vai ser da floresta. Não adianta a gente falar assim, mas vamos parar de usar madeira. Não vai parar de usar madeira. Né? Papel, madeira, papel. De todas as formas. E você tem carvão, que é o principal, o cerrado era destruído principalmente para a produção de carvão. Né? Então, você tem ali uma situação que o termo que ele usou era errado? Não. Ele sabia que ele usando esse termo ele iria confundir as pessoas? Ele sabia disso, obviamente que ele sabia. Sim. Então, você tem o conceito de reflorestamento, todo projeto de restauração florestal, ele envolve reflorestamento. Certo? Ou seja, você está reconstruindo uma floresta. A restauração em si, a restauração ecológica não envolve somente floresta. Você pode fazer uma restauração ecológica num ambiente marinho, num rio. Você pode fazer uma restauração ecológica numa restinga, no mangue, cerrado. Pô, todos esses lugares. Nenhum lugar desse é floresta. Sim. Então, quando a gente fala de restauração, o reflorestamento ele envolve somente a floresta em si. Não significa que seja ecológico, não significa que seja interessante, não significa que seja bom. O reflorestamento ele é algo genérico que pode ser utilizado para um monte de coisa. A restauração, tem até uma discussão, né? Eu tenho o meu ex-orientador, né, que é o Pablo, que ele me manda assim, mensagem e fala assim, vocês utópicos, vocês acham que vão transformar o Brasil naquilo que era mil questões? Não, a gente nunca disse isso, né? Na verdade, não existe a ideia da retornar aquilo que era. Existe o caminho da Ao que restauração. era. A gente não pretende a gente não pretende pegar, não tem essa ilusão de falar assim, olha, isso daqui vai virar uma floresta como era antigamente. Não, a gente nunca teve essa ilusão. A ideia de que existe um caminho. O da restauração, ele envolve aumento de diversidade, ele envolve retirada de invasoras,
ele envolve aumento de interações ecológicas, ele envolve um monte de coisa. Ou seja, na verdade, a restauração ela não envolve a estrutura florestal. A restauração envolve a funcionalidade daquela floresta que a gente tinha antes. Então, por exemplo, eu posso ter essa floresta funcional da mesma forma como era há 300 anos? Posso ter a Floresta da Tijuca funcional como era há 300 anos? Posso. Com as mesmas espécies? Talvez não. Mas eu consigo fazer com que aquele ecossistema funcione de uma forma como era. Então, a restauração é isso. A restauração é um caminho. Eu não conheço uma floresta que foi destruída, né? Foi completamente destruída, não necessariamente tenha se tornando pasto, mas que tenha sido completamente destruída e que eu considero hoje como restaurada. Fala assim, não, essa área aqui está restaurada. Floresta da Tijuca está restaurada depois de 150 anos? Não, não está. Está no caminho da restauração. Por que não está restaurada? Porque a gente tem lá uma baixa diversidade de fauna. Se a gente tem uma baixa diversidade de fauna, a gente tem uma baixa quantidade de interações ocorrendo. Tá? E a gente tem ainda, né, apesar de ter essa questão de, mas isso é um problema ou não é um problema? A gente tem, pelo trabalho que a gente vem fazendo na Floresta da Tijuca, né, que é o Ângelo que vem levando aí, ele encontrou 70 espécies exóticas, não necessariamente invasoras. Fala, pô, mas é um problema essas 70 espécies? Não. Você tem, por exemplo, o eucalipto na Floresta da Tijuca, que não é um problema, nunca foi. Não se torna invasora, não toma o ambiente das outras, só está lá. E pronto. Tá? Agora, você tem o pau d'água, por exemplo, que já é comprovado que é uma espécie que reduz a diversidade, que ocupa áreas. E quando você vai na Floresta da Tijuca, você vê lá um monte de pau d'água. Bom, isso, ou seja, a gente está pensando nas interações ecológicas, a gente está pensando na diversidade, e é isso. A restauração é isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas existem, e não existe somente o conceito de reflorestamento e restauração, né? Existe o conceito de reabilitação, existe o conceito de recuperação. Eu acho que mais do que reflorestamento, era utilizado recuperação de áreas degradadas. Talvez fosse o conceito mais utilizado durante o tempo todo, né? A recuperação de áreas degradadas. E aí, a recuperação significa que você recuperou uma parte da funcionalidade daquela floresta. Por exemplo, as florestas do Rio de Janeiro, esses fragmentos todos que a gente tem, Morro da Saudade, Urca, Morro do Urubu, esses lugares todos, a gente pode considerar como restaurados? Não. Pode considerar como recuperados? Sim. São áreas recuperadas porque você fez um plantio que mantém o solo, que ele traz de volta uma diversidade baixíssima, mas traz de volta uma diversidade. Ele mantém, de certa forma, os recursos hídricos, não de uma forma que deveria ser, mas melhor que dá para fazer com aquilo. Então, a gente considera essas áreas como sendo recuperadas, porém, nunca restauradas. A restauração é o caminho, né? Até esses dias eu estava explicando, alguém veio me perguntar, e eu me lembro que era alguém muito religioso, falou assim, qual que é a diferença? Eu falei assim, olha, é o seguinte, você rezar muito não significa que você vai chegar no céu. Pode ser o caminho. Pode ser o seu caminho. Então, você está no caminho, né? Ou seja, você ser religioso, ser uma pessoa boa, você ser... Pode ser o caminho para você chegar no céu. Não estou dizendo que seja religioso ou não, né? É só um exemplo. A restauração é da mesma forma. Se a gente está no caminho, não significa que a gente vai chegar lá. Significa que a gente sabe qual é o caminho. A gente sabe onde a gente deveria chegar. Então, a ideia básica é essa. Né? Não dá para... e a restauração ela passa por conceitos muito distintos durante o tempo. Por exemplo, o conceito que a gente tinha inicialmente era o conceito de aquela coisa de tornar a floresta aquilo que era antes, a gente não vai fazer mais. Não tem como aquilo se tornar. Entendeu? E não tem mais como a gente pensar em restauração sem envolver, por exemplo, a sociedade. Então, você não envolve a restauração sem falar de sociedade. Você não fala de restauração sem falar de economia. Então, você precisa disso, sem falar de política. Você fala ou seja,
Os ecólogos que pensam que vão manter, vão fazer com que a restauração seja uma questão simplesmente ecológica e eu vou manter isso aqui, o meu paraíso intacto, sem pessoas, sem vínculo com política, isso não funciona de forma alguma. Basta a gente olhar Floresta da Tijuca, que a gente olhou dessa forma o tempo todo, tipo, a Tijuca, não, desculpa, o Tinguá, né, que tem uma diversidade altíssima. A gente olhou, talvez seja um dos fragmentos de floresta com uma maior diversidade no estado do Rio de Janeiro. A gente olhou para aquilo o tempo todo de uma forma ecológica, só que a gente esqueceu que existe a questão política. E aí muda a política, os caras agora querem transformar aquilo num parque, querem destruir aquilo, porque não interessa mais. Você entendeu? Ou seja, a gente esqueceu que existiam pessoas usando aquilo, a gente esqueceu que existia uma questão política, econômica, social, muito e também vinculado com a questão ecológica, obviamente. Então, isso é muito importante, né? Aí a gente tem esses pontos todos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito, super, super. Ô, Rick, tem uma coisa aí que eu acho importante pra caramba. É, eu tenho trabalhado, você que sabe, né? Assim, eu tenho trabalhado com a questão da biofilia, né? Tenho estudado muito e tal. E é muito. Gostaria de estudar muito mais, né? Mas eu sou biólogo, assim, né? Então, durante boa parte da minha vida, você também, eu trabalhei pensando nos bichos e nas plantas, né? A minha formação clássica, né? A tua também, assim, é bicho, planta e ecologia, né? Pensar como é que a floresta vai funcionar bem, os bichos estão tendo alimento, né? As plantas estão tendo os seus dispersores de semente e tal. E de um tempo para cá, eu comecei a pensar muito nas pessoas, né? Assim, e isso para mim abriu um mundo né? Como se tivesse aberto um portal mágico, assim, porque foi, cara, não existe, né? O ser humano faz parte dessa história, né? Exatamente nós acharmos que o ser humano não fazia parte é que resultou no que resultou, né? Essa separação, você falou muito bem, né? Assim, quando a gente separa, aí fica nas mãos dos políticos ou fica na mão, né, do capital e a gente perde o controle ou perde a interação com o planeta, com a vida, né? E uma coisa que eu tenho assim, lido e estudado e tal, e tem uma série de trabalhos hoje, por exemplo, que mostra o quanto que a natureza perto das pessoas, na cidade, né? A maioria das pessoas mora na cidade, o quanto que aquilo traz de benefício para a pessoa, né? Saúde física, né? Mental, tem um impacto super importante sobre diminuição de estresse, diminuição de é, insônia, depressão, né? Tem um monte de trabalho feito na Europa mostrando isso, que tem uma relação direta. E a própria questão espiritual, né? É, uma conexão, né? Espiritual no sentido de você estar numa floresta, por exemplo, você está conectado com o universo, né? Você perceber, espiritual nesse sentido, de que perceber que você faz parte disso. Você não é uma... O ser humano não é algo fora desse sistema, né? E aí é isso que eu queria que você comentasse, assim, o quanto que quando a gente recupera uma área, né, e é isso, a questão não é voltar a ser o que era, né, o quanto que quando a gente recupera uma área, tá, degradada, né, e aí vamos pensar na cidade, por exemplo, tá, que é onde a maioria de nós está morando, né, então quando eu recupero uma praça, quando eu recupero um fragmento que era capim, que tinha sido transformado em capim. E quando eu recupero essa área, não importa se vai voltar a ser o que era, porque aquilo é uma praça, aquilo é um fragmento, ele nunca mais vai voltar a ser aquela floresta. Mas quando eu recupero aquela área e trago o que de volta? As árvores, os passarinhos, os bichos, né? A água, né? Muitas vezes eu recupero uma área, volta a água, né? Um riacho, um córrego que estava quase seco, ele volta a correr, né? O quanto que isso, você puxou essa ideia, né? A gente pensava muito na questão ecológica. O quanto que isso traz de benefício para as pessoas. Fala um pouquinho sobre isso, assim. O quanto que esse fragmentinho que tem lá no Maitá, não sei se todo mundo está assistindo aí é do Rio, talvez não, esse Parque do Martelo que o Rick se referiu,
é uma área muito pequena, cercada por prédios, num bairro movimentado, que é Botafogo, Maitá, na zona sul do Rio. E essa áreazinha, esse pequeno fragmento, iria se transformar em mais prédios, né? E aí as pessoas, os moradores da área, falam assim, não queremos que se transforme em mais prédios, queremos que isso se mantenha como uma floresta e, pelo contrário, queremos melhorar essa floresta, né? Eu estou trabalhando junto com o Rick nesse fragmento, com uma aluna minha, a Bianca, e a Natácia, uma outra aluna, e a gente está tentando entender o quanto que essa floresta traz de volta os passarinhos, por exemplo, e a gente sabe que os passarinhos e as árvores fazem muito bem para as pessoas, né? Nesse trabalho, num desses trabalhos que eu citei agora, na Inglaterra, os pesquisadores viram que ouvir passarinhos cantando fazia bem para as pessoas. Mesmo que elas não soubessem qual era o nome, mesmo que elas não conhecessem, simplesmente ouvir os passarinhos diminuía estresse, diminuía ansiedade, diminuía depressão. Então, fala um pouco sobre isso, Rick, porque eu penso muito como você. Assim, eu vejo que a gente, até muito pouco tempo atrás, a gente pensava na floresta. Então, assim, vamos proteger a floresta, vamos salvar a floresta, vamos recuperar a floresta. Lindo. Mas a gente tirava o ser humano da floresta. E isso, hoje, Rick, a minha visão é a seguinte: a natureza é um direito do ser humano. Então, assim, o ser humano é inimigo da natureza. Uma parte da humanidade é inimiga da natureza, né? Uma parte que visa só o lucro, uma parte que visa, que percebe a natureza simplesmente como um recurso, mas isso não é a humanidade inteira. Então, hoje, Rick, eu pego, né, os nossos alunos, né, que estão presos em casa, eu vejo a natureza como um direito. Então, assim, eu vejo pessoas jovens que não sabem isso ainda, ou talvez não percebam isso, mas que talvez estejam sentindo uma falta enorme do contato com a natureza e são privadas disso. Elas são privadas. E aí, então, assim, para ser mais objetivo agora, comenta sobre isso. O que você acha dessa visão que a gente tinha, que era só, não, eu vou proteger a natureza do ser humano, porque o ser humano é mau. E aí, aquele jovem, ou qualquer pessoa, não sei se é só jovem, que está preso em casa, sem acesso à natureza, ele fala, pô, mas eu sou inimigo? Eu sou inimigo da natureza? Na verdade, nunca me deram a possibilidade de conhecer a natureza, nunca me deram a chance de beber uma água limpa, de caminhar na floresta, de comer uma fruta. Então, assim, fala um pouco sobre isso, assim, desse nosso próprio preconceito como biólogos e conservacionistas de proteger a floresta da humanidade, quando, na verdade, assim, a gente deve fazer é levar a humanidade para a floresta e proteger, sim, a floresta dos verdadeiros inimigos. Porque tem inimigos, né? Quem são os inimigos? A galera que visa simplesmente o lucro, a galera que visa o agronegócio de monocultura. Tem inimigos, né? Mas boa parte da humanidade, na verdade, precisa da natureza e está alijada desse processo, foi excluída desse processo, né? Então, fala um pouco sobre isso. Como que a gente pode, com esses processos de restauração, levar as pessoas para a natureza de volta, né? E principalmente na cidade, né, que é o grande problema. Então, sim, coloca o ser humano aí na restauração. Comenta para mim, por favor. Você já estava falando, né? Sim, sim. Eu acho isso bastante, essa discussão bastante interessante, assim, né? Que a gente consiga levantar esses pontos e que a gente consiga colocar algumas coisas que sejam definitivas, tipo, porque a gente fica muito nisso, né? Fala, pô, mas vocês querem retirar. Pensa que a gente tem diferentes status de conservação para diferentes locais. Se você me perguntar assim, você acha legal que as pessoas possam utilizar a, a Poço das Antas, por exemplo, que é uma reserva biológica onde tem o maior grau de conservação, ou deveria ser, né? A gente sabe que tem lá, entram caçadores, entram coletores de palmito, entram não sei o quê. Eu vou falar, não, seria interessante, nesses locais, você manter eles longe, ou seja, não tem por que as pessoas entrarem ali. Agora, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, o quanto que a gente tem de pessoas com o contato. Aí você fala assim, mas de repente tem índios, não sei o quê. Ótimo. Ou seja, essas pessoas, elas participam do ambiente, elas fazem parte, sem ter, são coisas diferentes aqui.
Tá? Aí a gente tem algumas outras áreas, por exemplo, quem é que tem direito ao meio ambiente? Como é que você colocou? Quem é que tem direito ao meio ambiente? Pô, todo mundo tem direito ao meio ambiente. A gente tem um problema enorme, e aí eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar na sua resposta. Os meus alunos devem estar acostumados com isso. Você fala, pô, o cara agora vai dar a volta, vai chegar lá no não sei onde e vai chegar com as respostas, né? Com a resposta. Mas que a gente tem uma situação que é o seguinte, né? A gente vê que alguns países começam a falar sobre o direito das pessoas utilizarem o meio ambiente. E aí você tem países como, por exemplo, isso que vem sendo uma tendência, por exemplo, em Nova York, onde você tem uma lei que não sei agora se o ano mudou por conta da pandemia ou não, ou se isso, mas você tem uma lei que até 2021, se não me engano, todo mundo, todos os cidadãos nova-iorquinos da cidade de Nova York não poderiam morar a mais de 10 minutos de uma área verde, caminhando. Simplesmente porque eles consideram, não interessa se o bairro que você mora é um bairro rico ou se é um bairro pobre. Você tem direito à área verde, porque isso te faz bem. Assim como você já falou, a gente tem lá a gente tem um monte de estudos mostrando, principalmente estudos envolvendo psicologia, mostrando que, olha, áreas verdes faz com que as pessoas tenham uma quantidade menor de problemas psicológicos, de depressão, de ansiedade, entre vários outros, né? E aí você fala assim, é uma coisa óbvia, né? Como que isso é óbvio? É óbvio porque você vai ali em Copacabana, vai ali numa pracinha que tem em Copacabana, você chega lá, tá cheio de gente na praça. Tem um monte de idoso jogando, conversando. Não deveriam alimentar os povos, mas estão alimentando, mas mesmo assim, então, eles estão interagindo com o meio ambiente. Aquele ambiente faz parte da vida deles. Então, você imagina, por exemplo, uma diferença que a gente tem entre isso, entre essas pessoas que podem participar desse ambiente, essas pessoas que podem interagir com o ambiente, e essas outras pessoas, por exemplo, pegando bairros como Realengo, Bangu, onde simplesmente são esquecidos pela prefeitura quanto às questões de área verde, não necessariamente, não por quando eu falo assim, não é a questão dessa prefeitura atual, dessa gestão atual, mas de, sei lá, de 200 anos de gestão, talvez, a gente tem esses problemas. Eles não têm direito à área verde? Se em Copacabana os aposentados se juntam na praça para conversar e trocar relógio e não sei o quê, onde é que essas pessoas se juntam em Realengo? Ou seja, qual o direito que essas pessoas têm? Por que um conjunto de pessoas tem direito à área verde, outros não? Né? Então, quando a gente fala de restauração, a gente começou a trabalhar nisso mais ou menos juntos, né? A gente vinha de uma questão, ou seja, meu doutorado foi em Poço das Antas, uma área totalmente de floresta. Então, a gente andava, às vezes, fazia uma trilha de 1 hora para chegar até a parcela, e floresta, floresta, floresta. Falei, pô, é lindo, né? Tudo mais é uma outra situação. Aí, quando a gente percebeu, eu me lembro quando fui trabalhar com o André Zaú na Unirio, e a gente teve essa interação muito maior, principalmente lá no Morro da Formiga, a gente viu que 2 trabalhos me chamaram muito a atenção. Um foi que a gente trabalhou na floresta, que circundava o Morro da Formiga, e o outro, que eu orientei um aluno, que ele fez o levantamento da vegetação de todas as casas que tinha no Morro da Formiga. Então ele foi de casa em casa fazendo um levantamento. E o que a gente percebeu é o seguinte, as pessoas, a gente olhava e falou assim, onde que as pessoas têm uma relação maior tem um artigo nosso que vai sair agora, que é o levantamento do bairro do Maitá, todo, né? A gente fez o censo do Maitá e o censo da Formiga. E aí no censo do Maitá a gente ficava assim, onde é que as pessoas têm uma interação maior com a vegetação? No Maitá ou no Morro da Formiga? As pessoas, obviamente que é o Morro da Formiga. Né? Morro da Formiga é muito... desculpa, obviamente que é o Maitá. As pessoas aqui, elas têm um conhecimento maior das plantas, elas têm aqui uma área mais verde, não sei o quê, elas vão ter uma interação maior com a vegetação. Quando a gente viu os nossos resultados, falou, não, a gente estava errado, a gente estava completamente errado. Porque muitas vezes a gente parava para conversar com as pessoas no Maitá e falava, pô, o que você acha da arborização urbana? Não era uma entrevista, assim, porque a gente não fez uma entrevista. Mas a gente parava para conversar com as pessoas, mesmo na hora que a gente estava fazendo o levantamento, as pessoas paravam para perguntar o que você está fazendo. E gente que olhava e falava assim, não, você não pode ficar anotando coisas na frente de casa. Eu falei, pô, mas eu estou na rua.
Ah, não, eu vou chamar a polícia. Eu falo, pô, mas eu estou na rua anotando aqui uma árvore que está aí na calçada, não é sua árvore. Né? Então você tinha ali, e você via que as pessoas elas tinham uma relação com isso aqui é uma árvore. Você pergunta, mas qual que é a espécie? Não faço ideia. Quem que Isso plantou? no Maitá, Não né? sei. E no Maitá, Que é um é. bairro de Ah, porque classe média alta, né? exatamente. Mas essas pessoas elas não fizeram parte disso. Sim, Não estou falando, sim. não estou falando ali do Parque do Martelo, tal. Estou falando do Maitá como um Do Maitá todo, como um né? todo, sim. Que tem aqui cerca de 20 mil habitantes, uma coisa assim. Sim. A gente você vê que as pessoas elas sabem que na frente de casa tem uma árvore. E aí, muitas vezes eles falavam, e ainda eu quero que corte porque está caindo Sujando. folha, suja. A interação que eles tinham com a vegetação era muito pequena, porque elas não fizeram parte daquilo. Elas não É. tiveram uma interação com aquilo. Elas não escolheram as espécies. Quando a gente foi para o parque do o Morro da Formiga, né, Que é que é uma uma comunidade, comunidade, né? exatamente. Tá. E esse meu aluno falava assim, cara, você tem que ter, né, que é o Gustavo Martins, falou assim, você tem que ter mais ou menos umas 100 entrevistas, assim, para a gente conseguir analisar. Aí, Tá. de repente, o cara passava o dia todo, ela voltava com 5. Eu falei, cara, o que aconteceu? Pô, a gente não vai conseguir, 5 não dá para nada, né? Aí ele falava, cara, eu fui lá, bati na porta do cara, o cara ficou meio receoso de me deixar entrar, eu quero saber o porquê que eu tô ali e tal. Eu começava a falar com ele sobre a árvore que estava no quintal dele, o cara me chamava para entrar, me dava um café, me dava um bolo, contava a história da árvore que estava do lado, quem é que plantou, foi o pai dele que plantou e serve para não sei o quê. Ele tira a folha para isso, ele tira o fruto para aquilo, ele tira não sei, a árvore tem não sei quanto tempo de vida e ele está pensando em plantar outra. Então, ou seja, Uau! a interação era muito maior, porque eles fizeram a arborização, eles fizeram parte daquilo. Foram eles Então, próprios que plantaram. porque a prefeitura nunca foi Nunca numa foi, né? comunidade que passou um plantio de árvores, né, dentro da cidade, onde não tem nem calçamento. Você pensar em arborização urbana, difícil, Que né? fantástico. Então, você passa a ver que quando as pessoas têm uma relação com a vegetação, ou não só com a vegetação, né? Você falou dos pássaros, por exemplo, mas quando outras pessoas têm uma relação com a questão ecológica daquele local, você tem o social com o ecológico sendo envolvidos ali, você vê que é, existe uma preocupação muito maior, existe um interesse muito maior. E a gente perguntava, por que você não entra por que você não usa nada da floresta? Ele falou, a floresta não me interessa, porque a gente nem sabe o que tem lá. A gente não sabe o que tem, a gente não conhece as espécies, lá tem bicho, não sei o que. Então, não interessa para a gente. Ou seja, eles ficaram limitados àquilo. Né? Então, a gente passa a ter uma situação que a população ela passa a não ter. Quando a população não faz parte do meio, eles entendem aquele meio como sendo ruim. Tem aqui um morcego que come a minha amendoeira e, pô, eu quero que corte a árvore, porque pode ser que vá trazer doença, pode ser que entre pela minha janela e me morda. Aí você fala assim, cara, tá onde que isso aconteceu, né? Aí você fala assim, não, não aconteceu em lugar nenhum, mas quem é que disse para essa pessoa que não vai acontecer? Quem é que explicou para a pessoa que é uma interação ecológica importante? Entendeu? Então, a gente tem diferentes situações em que a gente vê que a ecologia urbana, que é aquilo que a gente está centrando nesse momento, né? Ela é algo extremamente importante. Por exemplo, você vê em vários países isso como uma vertente da ecologia que vem crescendo. Você vê artigos muito bons da Alemanha, da Itália, principalmente do norte da Itália. Os artigos chineses mostrando isso, que elas falam, pô, chinês destruindo uma grande parte do que a gente tem. Tá. Só que os chineses, né, a gente tem aquele artigo que para mim é o principal, o artigo publicado no, talvez na década passada, não sei, sabe? Porque os caras falam assim, olha, uma cidade, em Pequim, onde eles plantaram 50 milhões de árvores dentro da cidade. Falou, pô, não se plantou 50 em 2 anos, né? Não se plantou 50 milhões de árvores no Brasil em 2 anos. Como é que os caras plantaram 50 Em milhões de árvores dentro Pequim. de uma cidade? Entendeu? E aí eles pegaram, ou seja, todas as áreas que estavam abandonadas, os caras transformaram em parque, transformaram em praças, transformaram. Então,
pô, a importância, veja, e aí tem uma coisa que, desse artigo que eu acho mais interessante, que não são nem os 50 milhões de árvores plantadas, mas sim, como é que eles plantaram essas 50 milhões de árvores? Eles pegaram todo mundo que estava em asilo, todas as escolas, todas as instituições, e, falaram, e colocaram todo mundo para coletar sementes, plantar, produzir mudas, cuidar das mudas, plantar essas mudas na cidade. Então você imagina, todas as escolas participaram disso. Qual que vai ser a consciência dessas pessoas, dessas crianças, né, que tinha lá um tanto de criança, dessas crianças daqui a um tempo? Elas participaram daquilo. Elas Incrível. sabem, né? Quem é que disse para as nossas crianças, na maior parte das escolas, que isso é interessante? Ninguém Incrível. disse. Então, você tem essa questão de a sociedade participando das questões ambientais, pô, é algo fundamental. Só que a gente está muito distante disso. Uma forma de ver que isso está muito distante, quais são as cidades que a gente tem no Brasil como sendo as mais arborizadas? São as cidades do Paraná, possivelmente, né? Você tem ali Curitiba, você tem Maringá, você tem Londrina, são cidades extremamente arborizadas. Olhe em torno dessa cidade, não tem um fragmento florestal. Então, você tem uma questão econômica que destruiu tudo, né? A agricultura destruiu tudo. No entanto, as pessoas elas têm a consciência de que a vegetação é importante para elas, nem que seja na porta de casa. Né? Então, você tem uma diferença. Agora, o que, que faltou nesse caso? Alguém falou, olha, tá, mas esses fragmentos florestais que tinha ali também eram muito importantes. A gente precisava ter esses fragmentos florestais. Então, basta você dar um zoom, pega o Google Street View não, Google, Google Earth, Google Maps, Google... Google Earth, o Google Earth, dá uma olhada em Curitiba. Você vê, ela é totalmente, ou Maringá, que para mim é mais impressionante. Ela é totalmente verde e fora da cidade, totalmente destruída. Totalmente, você não vê, você não tem fragmento florestal perto. São Paulo já é um pouco diferente. São Paulo é uma cidade cinza com um monte de áreas verdes em volta de São Paulo. E o Rio é uma outra situação completamente diferente, né? É uma cidade que você tem fragmentos florestais fora da cidade, fragmentos florestais muito importantes, como Tinguá, como Poço das Antas, Poço da Reserva da União, a região serrana toda, e você tem dentro da cidade, cara, Rio de Janeiro é uma cidade única, assim mesmo, porque dentro da cidade, grandes fragmentos florestais. Cara, isso é algo que você não vê isso em outras cidades, né? No entanto, é isso que eu te falei. Seria o quê? Muito legal se a gente tivesse uma apresentação desses fragmentos, essa questão ecológica, de uma forma um pouco mais levada para a sociedade. Tá? E a gente vem passando, não acredito que isso ocorra no Rio de Janeiro, mas nos outros estados todos, né? Todos, ou principalmente Centro-Oeste, a gente tem essa questão de considerar, foi levantada, né, em uma proposta no Brasil, uma proposta econômica, que não é nada interessante, né, que é essa proposta agrícola. Quando eu falo isso, as pessoas batem e falam assim, pô, mas você acha então que a agricultura não é importante no país? Obviamente que a agricultura é importante para o país. No entanto, a gente não pode fazer com que o Brasil se torne somente um país agrícola. Uhum. Né? E quando a gente tem essa situação de um país agrícola, a gente tem o país todo sendo voltado para produzir alimento para o resto do mundo. Só que metade das pessoas no Brasil passam fome. Então você tem uma situação que é um grande agricultor que produz soja ali de monte, manda para a China, manda para os Estados Unidos, o dinheiro vem para ele e ele investe o dinheiro dele todo em outros países. Quantos empregos esse cara gerou? Né? O cara gera muito emprego relacionado com uma empresa familiar, relacionado com uma pequena agricultura, gera muito pouco emprego. Por questão de hectares, muito pouco. Então, o cara ele vende soja, compra trator, compra insumos, ou seja, a Alemanha vende para a gente trator, vende insumo e ele compra um soja da gente. A soja não vende só soja. Quando eles vendem soja, eles estão vendendo terra, estão vendendo cultura indígena, estão vendendo água, estão vendendo espécies que estão sendo extintas.
Ou seja, eles estão vendendo, na verdade, o que, que a gente tem é uma venda de algo que é muito mais do que a soja. Fala assim, pô, mas o que, que seria interessante? O Brasil parar de ser um país agrícola? Não. Né? Tanto é que China e Estados Unidos são países que produzem muito mais do que o Brasil. O Brasil é o terceiro país com maior produção agrícola, atrás desses outros dois. Só que esses outros dois, eles produzem para eles. E eles vivem de tecnologia e não de soja. Então, eles vivem de tecnologia. A tecnologia traz educação, traz cultura. Ou seja, faz com que as pessoas estudem. Você tenha ali uma questão. Então, não é. Ou seja, a Alemanha vive de agricultura, mas vendendo maquinário para a agricultura. E isso você tem um incentivo na tecnologia. A tecnologia cresce. A tecnologia crescendo, você tem a questão do país se desenvolvendo através da educação, tudo mais. Porque para que você tenha um pessoal envolvido na tecnologia, você precisa ter pessoas que tenham, você precisa ter boas universidades, você precisa ter, né? E o Brasil não tem isso. O Brasil passou a ser um país essencialmente agrícola. E de novo, né, não estou dizendo que a agricultura seja, a gente tem que acabar com a agricultura. E a Simplesmente a gente maneira, precisa pensar. e a Então, maneira como a gente planta, né, Rick? Porque a agricultura é tudo. Na verdade, não é a questão, não é a agricultura, né? É a maneira como o nosso modelo agrícola de monocultura, né? Porque a questão não é a agricultura, né? A gente pode fazer é, ter uma agricultura familiar, por exemplo, uma agricultura de menor impacto. Isso tudo é possível, né? O problema é essa agricultura que você está falando, na verdade, que é uma agricultura de monocultura, né? Onde você tem áreas gigantescas de soja, por exemplo, que não alimentam ninguém, né? Com um impacto extremamente negativo naquele ambiente, né? Impacto sobre os recursos hídricos, impacto sobre o solo, impacto, né? Então não é nem a agricultura que é o problema, né? Também é o modelo de agricultura, né? O modelo agrícola, né? Ô, Rick, como é que a gente muda isso? cara, isso é algo que está muito complicado a gente mudar isso. Quem colocou isso na cabeça da população, dizer que o Brasil, o agro é pop e não sei o quê, e agricultura, que assim como você falou, a agricultura é extremamente interessante, né? Eu vou falar assim, então você vai deixar de comer, né? Não. Só que o fato é que 70% do nosso alimento vem de pequenos agricultores. E o governo tirou recursos de pequenos agricultores. Porque quem é o governo? São os grandes latifundiários. O próprio governo vem dos grandes latifundiários. E os grandes latifundiários são esses que colocam na cabeça da população que, olha, educação é besteira. Vamos partir para a produção agrícola e a gente vai ter aqui o PIB cresce. Né? O PIB cresce, o país desenvolve, não sei o quê. O PIB cresce para meia dúzia de senadores, deputados, essa galera que são os grandes latifundiários brasileiros. Então, eles tomam as decisões que são interessantes para eles. Aí, quando a gente fala de pequenos agricultores, pô, basta dar uma olhada nos pequenos agricultores que a gente tem no Brasil, de uma forma geral. Pega lá, Minas Gerais. Pega um pequeno agricultor de Minas. Fala para o cara está produzindo, né? O cara tem um enxadão batendo na terra dura e não sei o quê, e sabe, sei lá quando vai chover, e o cara não tem recurso algum, o cara não tem estímulo algum, incentivo algum. Você vai num países mais pobres do que os nossos, né? Os pobres assim que, pô, se pensa pobre e rico, isso é muito relativo, mas vai para o Chile, Uruguai. Você vê o cara tem um pequeno agricultor, o cara tem ali uma pequena terra, o cara produz alimento, o cara tem trator, o cara tem um agrônomo, o cara tem insumos agrícolas, o cara não pode simplesmente comprar Roundup na loja e jogar com a mão, como eles fazem aqui. O cara tem um agricultor que vai, acompanha, você tem um mercado, você tem estrada que leva a produção, você tem um mercado que compra o seu produto. Aqui no Brasil, os pequenos agricultores foram simplesmente lançados aí, Léo, tipo, se virem. O que vai acontecer com essa galera? Né? Então, é uma galera que coloca fogo nos pastos o tempo todo e não produz nada, como acontece em 60% do estado do Rio de Janeiro. Qual o incentivo que o Fluminense, né? o agricultor carioca não, o agricultor fluminense tem para produzir? Nenhum.
A gente compra banana de fora do estado. Cara, pô, cara, não é possível que a gente tenha os grandes mercados, como a gente não produz banana, né? Então, você tem isso, né? Que é uma questão de... E aí, por que que eu estou colocando tanto essa questão da agricultura? A agricultura, quando é mal feita, quando é mal planejada, ela destrói o meio ambiente. Quando a agricultura é planejada junto com o meio ambiente, ela funciona muito bem. Então, você tem. Quem é que mantém um tanto de floresta no estado de São Paulo? No Espírito Santo, isso acontece muito. Quem é que mantém a floresta? Os próprios grandes produtores de cana. Porque a lei funciona. A lei estimula. Fala assim: olha, se você não tiver sua área de APP aí com floresta, tal, você vai levar uma multa. Então você tem uma fiscalização em cima. E aí tem uma coisa que foi muito importante nesses estados. Quem é que está na Secretaria de Meio Ambiente Estadual do Estado de São Paulo? Você tem pesquisadores da Unicamp, você tem pesquisadores da Exalc, você tem pesquisadores da USP. Não é um bando de político inventando moda, inventando regras. Você tem ali políticos que têm um órgão, uma câmara técnica que diz para eles o que eles devem fazer. Ou sugere o que tem que fazer. Aí você tem, por exemplo, o Ricardo Rodrigues, que é um cara que conversa sempre com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso faz com que as coisas funcionem. Né? E você fala, mas o estado de São Paulo está todo devastado. Tá, mas você não tem 60% do estado como pastagem abandonada, como é o Rio de Janeiro. Como vem se tornando Minas Gerais, como um plantio, metade do estado daqui a pouco está com eucalipto. Né? E para que eucalipto? Para mandar para fora. A mesma situação. Então, a gente tem essa. São questões aí muito complicadas, né? Porque a gente não consegue. Eu não consigo mudar isso. Sim, Assim, lógico. sozinho, né? Ô, Rick, sabe o que que eu vejo, assim? Bom, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando, toda a razão da nossa conversa, né, da gente estar aqui, é exatamente isso, né? A gente vê situações, na verdade, assim, você está falando de várias escalas, isso é bem interessante, né? Por que eu estou falando de escala? Né? Você fez comparações aí do Brasil com a China, Brasil com os Estados Unidos, o Rio com São Paulo, né? Legal demais, né? É importantíssimo isso, você vê onde funciona, né? Onde está funcionando, onde não está funcionando, o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Mas a gente percebe um quadro geral, né? Da civilização humana, que não é de hoje, de Uhum. destruição. Lógico, em alguns lugares pior, e no caso do Brasil especificamente, né, nós, como o país, provavelmente o país mais rico do planeta em biodiversidade, a gente está num momento terrível, né? E você tem colocado muito essa questão da responsabilidade governamental, né? Nesse momento, a gente tem um governo contra, claramente contra o meio ambiente, mas assim, de maneira desavergonhada, né? E aí, mas caímos de novo na questão como a sociedade pode reagir, né? Sem esperar que o governo, que parta do governo, porque, por exemplo, nesse momento, o que parte do governo federal, principalmente, é um plano de destruição. Então, assim, né? Acho que foi o Felipe que comentou alguma hora ali que a educação é a chave, né? Não vou esperar desse governo educação, nem vou esperar desse governo que cumpra a lei, nem vou esperar desse governo nada, absolutamente nada, né? E particularmente no que diz respeito ao meio ambiente, eu vou esperar destruição, né? Mas aí voltando ao nosso início da conversa, né? O quanto que a sociedade pode fazer, né? De baixo para cima, né? De baixo para cima. A gente aqui mudando a nossa maneira de agir, mudando. E aí uma coisa que é legal que eu queria que de repente você comentasse também. A gente vê, por exemplo, hoje, a questão da agrofloresta, por exemplo, né? De repente, a agrofloresta ela pode até ser vendida de uma maneira mal intencionada, né? Como assim, que bonitinho, né? Tudo é agrofloresta, então eu vou fazer aqui, eu tenho um negócio, né? E aí eu digo que aquilo é uma agrofloresta, então ele pode ser o termo e o conceito pode ser usado de maneiras muito ruins, inclusive, ou pode se transformar numa moda que não vai para lugar nenhum. Mas eu vejo a ideia da agrofloresta
como uma coisa muito bacana. Vou explicar por quê. Eu vejo, né, nossos alunos jovens, pessoas jovens, se ligando na ideia da produção do alimento. Então, eu vejo, Uhum. hoje a agrofloresta é um conceito muito difundido. Então, hoje você vê numa universidade pessoas de 20 anos falando, não, porque de onde vem meu alimento? Porque o meu alimento ele não pode ser produzido na base da destruição. O meu alimento ele pode ser produzido na base da cooperação, né? Povos indígenas viveram aí milhares de anos e tem livros sobre isso, né? Falando da maneira como o ser humano, o Homo sapiens, produzia o seu alimento junto com a floresta, né? E mostrando que isso é possível. Aí você vai dizer, não, mas isso numa outra escala. Não, não é isso. Você pode reproduzir aquilo em várias escalas, né? Então, queria te perguntar como é que você vê, não a agrofloresta em si, a agrofloresta é a solução para tudo, existem várias soluções, mas a ideia, o conceito da agrofloresta sendo disseminado, principalmente para a galera mais nova, e aí tem uma outra coisa interessante, sem rodear muito, como você falou, o consumo, a sociedade de consumo, né, a sociedade que realmente tem um impacto gigantesco sobre o meio ambiente é principalmente as pessoas urbanas, que são as pessoas que compram, né? Então, assim, a gente fala assim, não, a cidade, né? A cidade está aqui, a Amazônia está lá, mas, assim, uma grande parte do impacto que a gente percebe, né, nos ambientes naturais vem da cidade, porque é a cidade que compra, né? É a cidade que consome luz, é a cidade que consome celular, é a cidade que consome computador, uma parte da cidade, pelo menos, né? E então a minha pergunta, objetivamente, é o seguinte: se você vê de uma maneira otimista, né, se é possível, a difusão da ideia da agrofloresta, a popularização da ideia da agrofloresta, não a agrofloresta como uma solução para tudo, mas a própria ideia, no sentido da educação, da gente ver jovens, pessoas urbanas, pensando sobre o alimento e pensando sobre a floresta, coisa que talvez há 10, 15, 20 anos atrás ninguém falasse, né? Talvez as pessoas falassem da Amazônia, falassem do Pantanal, mas, assim, mas e o alimento? O alimento eu compro no mercado, né? Então, objetivamente, a minha pergunta é essa. Você acha que essa difusão, né, das ideias da agrofloresta, né, muitas vindas do Ernest mesmo, né, se você vê que isso pode, essa difusão dessa ideologia, desse pensamento, desse método, se isso pode fazer com que, de fato, as pessoas mudem a maneira de pensar delas, e a gente, inclusive, tem alguns alunos que viraram agricultores, né, por exemplo, para falar do nosso universo, né, que de fato viraram agricultores, né, e eu vejo muitas pessoas jovens que de fato viraram agricultores, então, assim, eu vejo isso com otimismo. Queria um pouco saber da tua ideia, né? Se você acha que essa difusão do conhecimento, da ideia da agrofloresta, se ela pode Uhum. ser, de fato, uma mudança de paradigma na cabeça das pessoas comuns, entendeu? Na cabeça das pessoas comuns, do cidadão urbano que não tinha a menor ideia de onde vinha a comida, não tinha a menor ideia como ela era produzida. Bom, eu acho, assim, esse assunto é muito amplo, né, Rádio? Assim, eu não consigo te dizer assim, ó, eu acho muito legal de uma forma ampla, Sim, lógico. né? Ou seja, é tudo, envolve muitas questões. De uma forma, por exemplo, você tem uma agrofloresta, né, no seu terreno. Uhum. O que que era a sua agrofloresta antes de você fazer isso daí? Pasto. Era pasto. Ou seja, nesse caso, não é interessante? Óbvio que é interessante. Se eu tivesse um terreno em que eu tivesse ali um pasto, em que eu consigo plantar algo e produzir algo, pô, obviamente que eu faria. Eu acho que é extremamente interessante. Eu acho que existe de repente, algumas pessoas começaram a seguir caminhos do tipo, parece que a agrofloresta que está contra a restauração, parece que a restauração está contra a agrofloresta, e na verdade, de novo, aquela questão de, cara, vamos sentar, em algum momento o pessoal sentou para falar assim, vamos conversar, vamos ver qual que é a ideia do que a gente tem, do que a gente pretende, porque é isso, tá? Quanto à mentalidade dessas pessoas que estão utilizando, eu acho muito legal.
Acho muito interessante assim você ver essas pessoas podendo partir para isso. Então, pessoas, né, como você falou, os nossos alunos que podem produzir, que podem trabalhar. Imagina a mentalidade dessas pessoas, dos filhos dessas pessoas e das pessoas próximas que estão vendo isso. Eu tenho certeza que você mudou a cabeça de muita gente, né? Levando para o seu sítio, falando, olha, pô, vamos plantar. Coloca a mão. Com certeza que o cara nunca colocou a mão na terra, né? E aí ele chega e fala, pô, plantei, e aí de repente ele volta, tem uma abóbora crescendo. É legal? Óbvio que é legal. Tem alguns, porém, isso aqui é aquilo que você falou. Colocar isso como um método de salvação, que vai salvar o planeta, eu acho, nesse momento, algo extremamente difícil. Sim. Até porque E uma não outra. existe uma solução, né, Rick? Não? Não existe uma solução, né? Não existe uma solução. Agora, eu acho extremamente interessante. Contanto que, por exemplo, tem algumas questões que são algumas pessoas, eu posso entrar na floresta que está ali sendo, que está conservada, que está preservada, que eu tenho espécies ameaçadas, que eu tenho, e posso começar a plantar lá dentro? Eu não acho interessante. Sim, lógico. Agora, eu tenho Lógico. uma área de pasto. Estamos falando de área degradada, estamos falando de área de pasto. Estamos falando de área de Claro. pasto. O Rio de Janeiro, quantos por cento do Rio é pasto, Rick? 60%. 60%. 60% do estado. Não é? Pasto abandonado. Não é pasto com gado, não. Pasto abandonado, que não produz nada. Não tem uma fruta, não tem uma árvore, não tem nada, não tem uma sombra, não tem um rio, não tem uma cachoeira. Não tem uma vaca. Porque você fala assim, se tivesse uma vaca, poderia ser considerado ali pecuária ainda. Nem pecuária é. Né? Então, 60%. Pô, ou seja, não é interessante? Claro que é. Então, você imagina o seguinte, como é que eu vinculo essas duas coisas? Você tem gente que tem área de preservação permanente, que o cara precisa restaurar aquilo. O cara, no novo Código Florestal, mostra que o cara pode utilizar aquilo através de agrofloresta. Então, entendeu? Então, por que não poderia utilizar? É óbvio que sim, porque o cara depende daquela terra. O que é injusto? Você pegar um pequeno agricultor que já está ferrado no país, que não tem estímulo algum, e o governo quer que o cara morra de fome mesmo, e que não vê importância alguma para o cara, porque ele não exporta nada, teoricamente. Aí você chega para o cara e fala assim, você está vendo essa terra que você produz mandioca, sei lá, né? Que no Rio vocês chamam de aipim, macaxeira, aipim, né? Aqui vocês estão produzindo aipim aqui. Não, metade dessa terra vai virar floresta. Pô, aí o cara que já estava mal das pernas, você já chegou chutando o joelho, né? Falou, pô, agora cai. Então, a agrofloresta, nesse caso, pode ser algo extremamente interessante, que você pode produzir nessa área, mas você restaura, então plante árvores nativas nessa área, plante aí sua agrofloresta, retire o que for possível, depois que essa floresta crescer, você tem aí 4 anos, mais ou menos, para pensar no que você vai fazer. Ótimo! E por que não a gente pensar numa produção silvicultural nativa? Quando eu falo isso para o pessoal fala assim, mas você vai plantar árvores nativas para cortar? Por que não, gente? É madeira, é madeira. Não é nada, mas você fala, você está arrancando, você plantou jacarandá ali, tá, tem as interações ecológicas, mas por que você não pode, já que as pessoas plantam eucalipto, por que você não pode plantar um jacarandá para vender madeira futuramente? Você está plantando uma espécie nativa, uma espécie ameaçada de extinção, que a madeira vale muito mais do que o eucalipto. Por que não pode? Lógico que pode. Entendeu? Tanto é que está na lei que pode. Né? Tem muita gente fazendo isso. Então, eu acho que é algo extremamente interessante, porém, algo extremamente, nesse momento, elitista. Você pode falar, tá, então, nós não vamos fazer porque também é elitista. Filé mignon também é elitista e vende aí. Né? Ou seja, isso não significa que não possa vender. Né? O cogumelo é algo elitista. Falar, então, vamos vender cogumelo porque é elitista. Não, eu acho que é interessante, mas é para uma pequena porção. Né? Assim como você falou, alguns dos nossos alunos têm essa possibilidade. Para aqueles que têm, foi extremamente interessante. Mas, no público em geral, a gente não consegue mudar muitas coisas porque muita gente passa a ter dificuldade com isso, com o consumo disso. Então, eu vejo assim de uma forma interessante, mas é como você falou, para
Dá para fazer? É legal? É claro que dá para fazer, é claro que é legal. É claro que é melhor, assim, se eu tivesse que colocar as coisas que são piores para o uso do solo, com certeza pasto abandonado. Nada é pior que pasto abandonado. O pasto abandonado ele é um problema social, econômico e ecológico. Falar, mas e se eu colocar gado? Tá melhor do que o pasto abandonado. Passa a ser um problema só ecológico e social, mas não é mais um problema econômico. E se eu plantar eucalipto? Tudo bem, passa a ser um pouco melhor. Tá? Então você tem uma coisa. E se eu fizer uma agrofloresta? Pô, muito melhor. Uma terra é muito melhor. Ou seja, é claro que é, né? Então, você tem essa. Por que, que não seria interessante? É óbvio que é interessante. Em alguns momentos, até uma discussão com alguém, que alguém falou assim, pô, mas você pega ali, coloca as pessoas de uma comunidade para produzir lá, não sei, mas eu falei, cara, que isso? Não é assim que funcionam as coisas, não sei, né? Você tem, não tem uma cultura agrícola. Você não tem uma cultura de chegar e falar assim, ó, cara, vou te dar um pedaço de terra lá em Porciúncula, e você vai lá produzir. Tá? O cara falou, pô, mas eu nunca produzi nada. Eu não sei nem cuidar de uma terra. Como é que eu vou fazer? Porque é isso que é feito, né? Você vai lá e joga o cara e fala assim, tá aí a terra, se vira agora. Vai falar, vai funcionar. Não, não vai funcionar, óbvio que não. Então, é interessante. Eu acho que a base, o que a gente tinha que ter como base? Duas coisas que a gente deveria ter como base no estado do Rio de Janeiro, pensando em uma coisa pequena, pensando em uma coisa que a gente pode participar. Primeiro, a educação. Né? Você mostrar para as pessoas que aquilo é importante, que aquilo é possível. Né? A segunda coisa é que você tivesse um estímulo a partir do mapa, né, do Ministério da Agricultura ou da Secretaria de Agricultura do Estado, para que as pessoas pudessem ter um aprendizado, pudessem ter uma cultura de uso daquilo, para que as pessoas pudessem ter a opção de usar aquele solo dessa forma. Aí é interessante, né? Então, você tem esse ponto. Não necessariamente isso. Você tem, por exemplo, no Rio, você tem pouquíssimas hortas comunitárias. Horta comunitária funciona muito A bem. Marisa está falando sobre isso aqui, produção de alimentos no espaço urbano. Tá. Pô, e aí tem uma coisa super legal né, completando o que a Marisa colocou, tem um projeto super legal da prefeitura que é hortas urbanas, comunitárias, em escolas. E quem tocou isso por muito tempo foi o Gandhi, né, o Cláudio Santana. E pô, foi super legal. Estava funcionando muito bem. Eu sei que o Gandhi foi tirado dessa diretoria de hortas urbanas, tal. Mas que era algo super legal, porque sabe, não é aquela coisa de falar, tá, mas a alface custa R$ 1 no fim da feira. Aí você compra 4 alfaces por R$ 1 no fim da feira. Então, vale a pena plantar? Não é ou vale a pena plantar. É a pessoa, é a criança, o adolescente poder colocar a mão naquilo, entender, não achar que o leite vem da caixinha, não achar que, sei lá, a alface nasce dentro de uma fábrica, para poder plantar. Então, não é? Fala assim, para você produz aí no seu sítio. Seria mais barato produzir no seu sítio e comprar na feira. Pô, depende de comprar na feira, não é? Não sei, mas não sei qual que é, quanto que você está produzindo e tudo mais. Mas E tem a questão da é segurança alimentar também, né, Rick? lógico. E não é essa questão de valor de preço. É a questão do prazer daquilo e a importância que você começa a ter trabalhando na sua terra, trabalhando, produzindo, vendo as coisas crescer. Então, é essa importância que a gente deveria dar, né, para que todos no Rio de Janeiro tivessem a possibilidade de ter isso. Então, se nas comunidades a gente tivesse hortas comunitárias, imagina essas crianças podendo plantar, colher, comer o próprio alimento. De repente, a prefeitura seria mais barato para a prefeitura dar o alimento. Mas não é essa a ideia. Não é essa a questão. É A isso. questão é realmente eles. Porque aí você vê que é a mesma coisa, você levar uma criança para fazer uma trilha, você leva uma criança para fazer uma trilha, ela olhar a trilha, falar, árvore, que bonito, não sei o quê, e você pegar ela e colocar para plantar uma semente, mostrar que a semente está crescendo, fazer uma muda, levar ela para plantar aquela muda e ela vê a árvore crescendo. A ideia dela passa a ser outra. Então, a educação, ela vem principalmente nesse sentido, educação e cultura, né? Ela vem principalmente nesse sentido, que é
Ou seja, a gente faz parte disso. Isso seria muito interessante que a gente tivesse. Então, a sua pergunta, né, óbvio que é extremamente importante. Se eu acho que a agrofloresta é muito mais interessante, óbvio que é muito mais interessante que um pasto com a monocultura, muito mais interessante que uma pecuária. Não que a pecuária não possa ter uma agro, né, não necessariamente uma agrofloresta, né? Pode ser um sistema antrópico ali, Sim, um sim, sistema sintrópico, né? Que não necessariamente, nem tudo é floresta, então nem tudo é agrofloresta. sim. Mas você pode ter uma horta, você pode ter um sistema ali, uma agrofloresta, nem podendo colocar dessa forma, colocando, por exemplo, gado junto das árvores. Pode ter, por que não pode? Né? Então tem uma coisa muito interessante que tem um amigo, né, que a gente trabalha muito assim com o simpósio de restauração, que vai em novembro, a gente vai ter o simpósio de restauração novamente, né? Já fazendo a propaganda aqui. Que é o Ciro, que tem uma coisa muito legal, assim, que ele sempre fala, né? Não sei se você lembra do Ciro Sim, Moura, lógico. que era tal. Que ele fala, se você chegar pro cara tem uma árvore no pasto, tem o pasto todo ali abandonado. Uma árvore no pasto, o cara tem 10 vacas, as 10 vacas estão embaixo da árvore. Você pode chegar pro cara da forma como a gente fazia antigamente e falar assim, ô, ignorante, planta árvore aí no seu terreno, Zé Ruela, não sei o quê. E aí o cara vai falar assim, pô, ele vai lá e vai cortar aquela árvore porque você tratou ele daquele jeito. Exato. E aí o Ciro assim, ó, tem uma coisa muito legal que eu levo o agricultor pro pasto, falo, ó, tá vendo sua vaca, cara? Todas as vacas estão embaixo da árvore. Porque a sombra é importante para ela. Porque você tendo sombra, você tem um leite de melhor qualidade, você tem uma carne, ou seja, você está convencendo o cara de uma outra forma, você está conversando com ele. Sim, Isso a gente não aprendeu. Isso a gente não aprendeu. A gente aprendeu a chegar já com o pé na porta e falar, ô, sim, doente, planta árvore aí no seu terreno. E aí o sim, cara fala, porra, eu vou tacar tudo. Vou sim. tacar fogo. Você Perfeito. né? Então, isso é muito legal. A gente conseguir conversar com as pessoas, a gente conseguir mostrar. E aí não adianta você chegar para um caçador, por exemplo, para um cara que vende passarinho, e no Rio tem muito, inclusive, o cara que caça passarinho para vender e simplesmente prender o cara, prender as gaiolas do cara. Você precisa mostrar possibilidade. Então, quais são as possibilidades? Mostrar para o cara. Se ele for levar turista para ver passarinho, ele vai ganhar mais do que vender o passarinho. Isso aconteceu no Pantanal, né? Antes da gente, o Pantanal quase chegar ao fim aí, aconteceu muito, né? Você tinha caçador de onça, que o cara ganhava para matar a onça para fazendeiro. E aí o cara passou a levar turista para ver a onça, né? Ou seja, o cara leva turista para ver a onça. Aquilo, ele ganha muito mais com aquilo. E ele não está sendo contra a lei. Então, a gente não está simplesmente chegando para o cara e falando que não pode, não sei o quê. A gente está mostrando possibilidades, falando, olha, existem outras possibilidades e você pode participar disso. Porque o cara não vai deixar de fazer à toa. O cara, ele precisa viver. O pai dele fazia aquilo, o avô dele fazia aquilo. Você precisa mostrar, falar assim, olha, dá para fazer. Se você não cortar o palmito, você pode vender o açaí. Vender o açaí é muito mais interessante do que vender o palmito, hein? Pô, o cara vai fazer. É isso. Porque ele entende que aquilo é importante. Então, se a gente não mostrar possibilidades, não adianta a gente ficar batendo nessa galera. É, Essa galera não vai mudar. Não é assim. Então, a nossa cultura como biólogos, pessoas que falam, pessoas que conversam, tem que ser diferente e a mudança de possibilidades, de estímulos tem que ocorrer também. Então, é sim. isso. Ô, Rick, eu falei disso da história da agrofloresta, porque, bom, daqui a pouco a gente vai acabando, que já são 20 para o meio-dia, o pessoal tem que almoçar. Mas tá bom demais. Eu falei pelo seguinte, é, voltando lá ao início da conversa, né? Uma coisa que me angustia muito é essa questão, é a sensação de estar com as mãos atadas, né? Isso me angustia demais. Então, assim, você trouxe várias questões super importantes, né? Questões. Eu sabia que você ia trazer isso, sim, né? Porque você é um estudioso disso, você trabalha com isso. Essa questão da importância da postura governamental, né?
né, do política de Estado, né, legislação, apoio, né, apoio ao pequeno agricultor, isso tudo vem de cima, né? Vem de cima não, né? É do nosso dinheiro, né? O nosso imposto, né? Tudo isso é fundamental, né? Política, né? Você falou várias vezes a palavra política, né? Isso é fundamental, óbvio que isso tudo é fundamental, né? Mas é isso. Uma coisa que me angustia demais é. Ah, a Aline está perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, sim. E a Marisa estava falando que bateu altos papos com o Ciro sobre as jaqueiras. Uma coisa que me angustia é isso. Mas o que eu, você, né? O que a gente pode fazer agora, né? E eu, você, que eu digo é todo mundo, né? Todo mundo que está angustiado junto, né? E eu vejo muito isso, eu converso com os meus alunos. Minha filha tem 21 anos. Uma vez eu conversei com a Manuela, minha filha, e a Manu estava assim, tipo, ah, cara, olha só, foi mal aí, né? Mas não. Tô super desanimada, entendeu? Com a vida, né? Super desanimada com tudo. E falei, tá, normal, né? Acredito. Só que eu falei para ela, falei, cara, olha só, se uma pessoa com, na época eu tinha 19 anos, se uma pessoa com 19 anos não está sonhando mais, aí complicou, né? Aí complicou. Se você com 19 anos você não consegue ver futuro, eu falei, aí complicou muito, né? Porque você tem a vida inteira pela frente, né? Cheio de energia, cheio de vontade de fazer, cheio de sonho, né? E, e aí ela se tocou, né? Ela falou, realmente, preciso mudar, né? Não posso estar com 20 anos sem sonhar, né? Não posso estar com 20 anos sem ter uma utopia, né? Não posso estar com 20 anos sem deixando de acreditar que eu possa mudar, né? Tudo, né? Ou quase tudo, ou muita coisa. Então, assim, eu não tenho 20 anos, né? Mas me angustia muito isso, essa sensação de que, não, eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada porque depende de um monte de coisa. E, e mesmo a questão política, né? Ah, mas eu não sei fazer política, ou a política mais da ação, né? Ou a política partidária, eu não sei me envolver. Não... Então, beleza, então a cada 4 anos você vota. Pô, mas eu vou esperar 4 anos, então a cada 4 anos eu faço alguma coisa. Então, quando eu te perguntei a história da agrofloresta, perguntei pelo seguinte, né? Por várias razões, né? Você respondeu super bem. Mas você comentou a história do sítio, né? Quando a gente comprou esse sítio, e aí é um privilégio, quem pode comprar um sítio, né? Ou ter uma terra, né? Nem todo mundo pode, né? Mas então eu tive esse privilégio de poder comprar um sítio. Só que quando eu comprei o sítio, a minha cabeça, né? E eu mesmo sendo biólogo e sendo, né, super conectado e ligado nas ideias, a minha ideia é que eu tinha uma propriedade e que eu vinha para o sítio para tomar cerveja, entendeu? Era no final de semana, então eu vou tomar cerveja no sítio. E quando passou um mês, 2 meses, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Eu tenho um sítio, eu tenho uma terra, eu tenho o privilégio de ter uma terra, eu quero mexer nessa terra, eu quero trabalhar nessa terra. E rapidamente eu percebi que aquela terra estava profundamente degradada, que era tudo pasto, né? Uhum. E comecei a me encantar pela agrofloresta. Então, assim, a ideia da agrofloresta, então, assim, eu estou mudando o mundo, ou eu estou produzindo comida. Eu não estou produzindo comida nenhuma, estou produzindo comida para a gente aqui, para a galera que está aqui, né, em volta. Mas por que eu falei sobre isso? Eu mudei completamente a minha concepção. A minha pequeníssima agrofloresta mudou a minha cabeça. Eu só olhava para planta e para bicho, nunca olhei para gente. Eu comecei a pensar nas Uhum. pessoas. Eu comecei a pensar nas pessoas dentro da floresta, que eu nunca tinha pensado nisso. Minha formação toda é de biólogo, e essas coisas, afasta as pessoas da floresta. Pelo amor de Deus, tira a gente daqui, né? Deixa a floresta em paz. Então, eu comecei a me ver dentro da floresta, plantando. Então, eu via a abóbora crescendo junto do ingá, junto da quaresmeira, junto. Então, eu comecei a ver isso, e mais, a minha visão começou a influenciar as pessoas que estavam em volta de mim. Então, assim, as pessoas que vinham para o sítio, então vamos fazer o que no sítio? Vamos jogar vôlei, vamos na piscina, né? De repente eu vi os moleques, as crianças, entrando na agrofloresta comigo e falei, peraí, deixa eu ver isso aí. Molequinho, 5, 6, 7, 8, 10 anos, deixa eu ver isso aí. O que você está fazendo aí? Estou plantando um alface, estou colhendo um alface. E aí eu comecei a ver que eu estava mudando a cabeça das crianças e das pessoas, porque eu tinha mudado a minha cabeça.
Então, assim, eu estou produzindo, eu estou fazendo alguma revolução, né? Eu estou fazendo política, eu estou indo lá na Secretaria de Meio Ambiente para, né? Ou protestando, não estou fazendo nada disso. Mas a minha mudança, né? A Mari está falando, a mudança é individual, depois coletiva. Crianças que vinham aqui, e os bichos estão chegando, Marisa, os bichos estão chegando direto, os bichos estão chegando junto. E crescer junto com a abóbora, que a Cacá está falando. E aí eu vi crianças comentando com o pai depois, fala, pai, olha só, eu não quero mais comer banana, não. E aí o pai falou, como assim, cara? Banana é ótimo. Eu falei, você adora banana, banana é super saudável. Não, mas isso não é banana. Aí falou, como assim? Isso a Aninha, filha de um amigão meu, né? Como assim não é banana? Não, banana é aquilo que o Henrique planta lá no sítio dele. Aquilo é banana. Isso aqui que eu compro no mercado, isso aqui não é banana. Aí eu falei, não, mas é banana. Eu falei, não, não quero mais. Isso não é a banana. Ela percebeu o sabor, ela percebeu o aroma, ela participou, ela plantou comigo, ela colheu comigo. Então, assim, nessa minha angústia, né, de dizer, cara, pelo amor de Deus, mas é o governo, e quando tiver educação, e quando mudar o governo, e quando tiver investimento, não sei o que, tudo isso é fundamental, óbvio. E é muito legal você estar falando sobre isso, e tem gente fazendo coisas fantásticas, né, brigando, né, pá, e conseguindo financiamento, né? Agora teve um cara fantástico que conseguiu um baita de um financiamento para o MTST, sensacional, não sei quantos, 7 milhões de reais, lindo, né? Ele tá lá na frente, né? O cara que é do mercado financeiro, né? Tem o Eduardo Moreira, que é o cara do mercado financeiro. Então tem uma galera que está lá na linha de frente, né? E denunciando o uso equivocado do agronegócio, né? O uso equivocado da terra. Mas eu me angustio muito como ser humano e vejo as pessoas que estão do meu lado, né? Pessoas comuns, né? Porque quem está do meu lado não é do mercado financeiro e está trabalhando com agricultura orgânica, nem sabe como dar dinheiro para a agricultura orgânica e nem sabe como levar educação para todo mundo. São pessoas comuns que estão nos seus empregos, no seu dia a dia, né? E que falam, pô, cara, olha só, que tá legal, entendi, tem que mudar muita coisa, né? Como é que eu faço? Eu não sei mudar. Eu não sei como. Ah, vota bem. Ah, tá bom, votar bem, eu voto, tá bom. De vez em quando eu dou um dinheiro, né, no Instagram, né, tem alguém que pede, dou e não sei o que para a cooperativa. Aí eu dou R$ 100, R$ 50, de vez em quando eu dou alguma coisa. Mas é mais do que isso, né? E, pelo menos a minha visão de. E você é um cara maravilhoso, porque você é um pesquisador, mas você está toda hora lá plantando, aí você está lá no Parque do Martelo plantando, depois você vai não sei aonde plantar. Ou seja, o tempo todo está agindo, né? E isso muda tudo. Não sei. Mas então eu falei da agrofloresta, lógico, a agrofloresta é uma pontinha nesse iceberg. Mas é porque me angustia muito ver as pessoas comuns, né? Que estão dizendo, cara, olha só, não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Desistiu. Não sei o que fazer, porque tem que ter um investimento do governo, tem que ter um. Tem, sim. Agora, mas eu não sei como fazer isso. Então, assim, a minha angústia, que eu queria compartilhar com você, né, na tua fala, muito bacana, eu vejo que a gente mudando, né, a nossa maneira de pensar, a gente mudando a nossa maneira de agir, e principalmente agindo, porque o que eu vejo na nossa sociedade é boa parte das pessoas sem conseguir agir. Elas estão completamente com a sensação de que estão com as mãos amarradas, tipo assim, cara, não posso fazer nada, né? Nem pelo planeta, nem pelo país, nem por mim. E o que é o mais triste, né? Porque você não fazer nem por você, quer dizer, você não cuidar de você, né? Na live passada, a gente estava conversando com a Alice Workman, né, do Organicidade, e a Alice também, em alguns momentos, era um pouco pessimista, né? E eu falei, Alice, concordo inteiramente com você no pessimismo e no otimismo, só que a gente tem que cuidar da gente, né? Pensando já do ponto de vista um pouco mais espiritual, né? A nossa vida é um milagre, né? Então, assim, você a vida inteira dedicou boa parte da sua vida para salvar as florestas porque você ama o planeta, as florestas. Agora, eu quero que você se cuide também, né? Porque você é um ser vivo que está aqui na Terra, né? Teve esse direito. Então, assim, desse ponto de vista do indivíduo, né? E vendo a angústia das pessoas, o que eu acho muito legal, eu vejo isso muito, a gente mudando a nossa maneira de pensar. E a gente agindo, e agindo aonde? Onde dá. Né? Tem o lema lá da permacultura, né?
Agir fazer com o que tem, né? Onde está e agora, né? Basicamente isso, assim, não lembro exatamente do, né? Fazer com o que tem. Eu vou fazer com o que eu tenho. Ah, mas você tem o sítio, né? Eu não tenho nada, né? Mas tenho o sítio do amigo, né? Tem o que a Marisa falou várias vezes aí, né? Tem o quintal ali do vizinho, ou tem o canteiro da rua, né? A Aline está falando aqui que o namorado da filha plantou a primeira árvore no sábado, do Parque do Martelo. Ai, que maneiro. Tem 24. Oh, vai plantar no Parque do Martelo. Aí eu não tenho sítio, eu não tenho casa, eu não tenho quintal, mas vai plantar no Parque do Martelo, né? Então, assim, eu estou deprimido em casa porque não tem futuro, o planeta vai acabar. E, pô, mas você sabia que tem gente plantando lá no Parque do Martelo e você pode ir lá plantar? Então, é fazer essa mudança, entendeu? Que é o que dá. Existem outras coisas que são possíveis, mas talvez nem todos tenham acesso a isso. Eu acho que essa é a questão. Ah, precisamos de educação no Brasil. Pô, né? Isso é óbvio, né? Agora, eu sou um cidadão comum. Como é que eu faço para mudar isso? Você se sente pequeno, você se sente massacrado, né? Você fala, cara, eu entendo que tem que mudar, né? A Cláudia está falando aqui, né? Seja a mudança que você quer no mundo, né? Comprar no pequeno produtor, né? Que a Marisa está falando. Essa coisa da agrofloresta, por exemplo, Rick, eu vejo na elite, principalmente na elite, essa ideia, né? Mas vejo pessoas apoiando pequenos produtores. Eu vejo pessoas da elite que antes compravam no mercado, né? Tem essas comunidades de apoio, né? O agricultor, CSA, não é? Comunidade que suporta o agricultor, né? E quem está dando suporte ao agricultor? Geralmente jovens de classe média alta, pessoas de classe média alta, que de repente estão. A Cacá está falando do Parque da Chacrinha, né? Em Copacabana. Então, isso é o que me faz ter esperança. Esperança não é esperança, é alegria. Hoje, agora, nesse momento. Então, por isso que eu puxei essa pergunta de como, né? Como a gente pode mudar agora com o que a gente tem, né? Então, assim, você é o cara que me inspira muito, porque você está sempre falando da política, você está sempre falando crítico, né? Muito crítico, porque, lógico, você trabalha com isso, você conhece o que você está falando, né? Mas você é o cara que volta e meia, toda hora, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, cadê o Rick? Para quem não conhece o Rick Eri, né? Volta e meia o Rick, você fala, pô, Rick, pode conversar agora? Não, eu estou aqui não sei aonde plantando, né? Eu estou aqui não sei onde plantando, estou aqui não sei onde plantando. O cara, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e, bom, depois, beleza, né? Chega em casa, toma um banho, agora vamos falar de ciência, vamos falar de política, vamos trabalhar, né? Mas 4, 5 horas da manhã o cara estava lá plantando, né? E sabe plantar, conhece as plantas. Então, o Rick, pô, para mim, cara, você deu uma super aula hoje aqui, né? E aí quem está olhando para dizer, pô, o cara é um baita pesquisador, né? Mas o Rick é o cara que conhece as plantas, conhece como ninguém. O Rick, você dá um pedaço de uma folha para ele, ele cheira ali, ele fala, não, isso aqui eu não sei o que e tal. Conhece mesmo, mas conhece por quê? Conhece pela prática. Conhece pela prática. Então, o Rick é um cara que tem conhecimento técnico, e aí deu uma aula, mas tem uma pegada prática muito, muito forte. E sabe plantar, conhece a terra, conhece a planta. Então, para mim, você é um exemplo disso, de alguém que está vendo os problemas. Não adianta a gente ficar fazendo de conta que não está vendo e só falar de coisas lindas. Está vendo o problema, é crítico, você é duro muitas vezes. E aí me lembra muito o Ailton Krenak, que é um cara que eu adoro, que eu sempre falo. O Krenak, boa parte das vezes, ele está rindo, ele está falando da natureza, do amor pela natureza, e de vez em quando o Krenak fecha a cara e é duro, e é crítico. Ele fala, olha, desculpa aí, mas está tudo errado. Está tudo errado, né? E dá nome, e denuncia, e põe o dedo na cara, né? E você faz isso de uma maneira muito legal, né? Só que é isso, eu vejo em você, eu não vejo você um cara deprimido, né? Eu não vejo em você um cara que fala assim, ih, já era. Pelo contrário, eu vejo você um cara luminoso, né? Que fala assim, olha, sim, mas vamos plantar lá no Maitá? Vamos plantar lá na Formiga? Vamos plantar aí, vamos plantar mesmo, não é assim, vamos plantar. A gente podia plantar, não, vamos, já estou lá plantando. Ó. Enquanto você está dizendo que queria plantar, eu já estou plantando, né? E plantando como? Plantando com o que tem, meu querido. Plantando com a muda que tem, com a terra que tem, com a enxada que tem, entendeu? Ah, mas precisava ter um trator. Ó, tem enxada, isso é o sítio, assim, né? Mas tem enxada.
Tem enxadão? Então vamos lá, né? É o que tem aí. Ô, Rick, então, te agradeço demais, cara. Assim, foi uma fala, tua fala muito consciente, muito técnica, com muito propriedade. Mas eu precisava dar esse depoimento para as pessoas, porque a tua fala, né, ela mostra todos os problemas, mas quem não te conhece, né, aqui só pela fala, talvez não conheça o teu amor e o teu envolvimento real, né, de mão na terra. O Rick, quando está no campo, é um trator, ele é o trator, né, o cara não para quieto. Então, eu precisava dar essa declaração aqui e te agradecer gigantescamente, assim. A gente precisa de gente como você, muito. E aí é isso, queridão. Se quiser fazer uma fala final para a galera poder almoçar. Não, maravilha. Esse pessoal já está almoçando, né? Quem não está, somos nós dois. O pessoal está aí comendo. Né? Mas é muito interessante isso. Eu já acho que uma coisa que, né? Isso tudo eu vejo. Isso que vocês estão fazendo é uma mudança, né? Fazer aqui uma aula. Muita gente fala, mas o que vocês estão ganhando com isso? Pô, é sempre isso, né? Mas o que você está ganhando? Você vai dar uma palestra, quanto você vai ganhar por isso? Pô, mas tudo precisa ter um vou ganhar por isso, né? Né? Ou seja, o quanto que você consegue mudar? Com certeza você tem os seus alunos que você já mudou esses alunos. Eu conheço seus alunos. Então você já mudou, eu já mudei os meus alunos da forma como eu consigo. Claro, mas a gente consegue mudar o mundo? A gente consegue mudar o mundo de alguém, né? A gente consegue mudar o mundo de algumas pessoas. E isso é o que importa. Se a gente conseguisse passar isso para frente, se a gente conseguir passar isso para frente, ótimo. Então, fico bastante feliz de poder compartilhar aqui. E nós aqui como pesquisadores, que eu te conheço assim há uns 10 anos, né? E a gente tem essa coisa de... É muito interessante que a gente tem essa ideia do... Nós somos pesquisadores, somos avaliados pelos artigos que publicamos, mas priorizamos sempre o aprendizado, né? O ensino, na verdade. Né? Então, valorizamos muito mais estar ensinando do que estar lá falando, pô, não vou dar aula hoje não, porque eu preciso publicar os meus artigos. E aí, às vezes, um artigo de altíssimo impacto que a CAPES vai me aplaudir, vai me dar bolsa e vai colocar meu nome em algum lugar, mas que, às vezes, não apresentou nada, nenhum resultado concreto para a sociedade. Aí, né? Então, acho que isso é muito interessante. Todas as vezes, todos os nossos alunos, ou todos os nossos orientados, os nossos projetos, eles funcionam dessa forma. Eu acho isso muito legal. Né? Então, a gente trabalha de uma forma muito parecida no nosso departamento, mas eu acho que isso é muito... Os nossos alunos, eles são muito parecidos, né? Eles compartilham de um mesmo raciocínio, muitas vezes, e acho isso muito legal. Ou seja, acho que a gente muda um pouco esses alunos, não de uma forma doutrina, né, de uma doutrina, mas de uma forma que a gente entende como sendo, explicando ecologia, explicando sociedade, meio ambiente, política e assim por diante. Né? E todas as vezes que eu falei política, nenhuma foi politicagem, tá, gente? Porque senão alguém vai falar, pô, o cara é político. Não, político todo mundo tem que ser, né? Mas politiqueiro, politicagem, assim, isso eu prefiro passar um pouco longe. Mas é isso. Né? Então, obrigado pela oportunidade, né? Pelo canal e tudo mais, e óbvio que eu fico aberto aí para, se alguém quiser conversar um pouco sobre isso, e sempre aquela questão de, ó, venham conversar. Nunca a gente tem essa opinião de algo que é um dogma o dogma da ecologia, porque isso aí nem científico né? Ou seja, a gente está aberto para conversas, para discussões, para ideias que a gente não teve, e ideias que a gente não acredita e que possam fazer com que a gente acredite. Isso é extremamente interessante. Então, parabéns aí pela conversa, né, assim, pelo que você tem toda semana. Eu, infelizmente, não consigo participar porque eu tenho uma aula nesse horário. Espero que os meus alunos estejam aí, porque depois eu vou cobrar isso. Tá? E valeu aí pela conversa. Muito bom, Rick. Muito obrigado. Adorei demais. Obrigado mesmo. Assim a gente faz mais conversas como essa. Agradecer aí a Cláudia de novo, a Mari, pelo espaço maravilhoso. E galera, quem não assistiu tudo, ou assistiu só, vai ficar gravado, tá? Depois vai para o YouTube. Fica no Instagram e fica no YouTube também. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado, viu? Beijos. Bom final de semana aí para todos. Valeu, Rick. Obrigadão, cara.